Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, mais uma vez estamos no programa Desporto Açores, já vamos com mais de 100 programas, tentamos trazer aqui o conteúdo de excelência para todos aqueles que estão lá fora na diáspora açoriana, Portugal continental e nas ilhas. Tenho aqui mais um programa recheado de conhecimento e experiência e o know-how que vai-nos trazer os três convidados. Esses três convidados, agradeço desde já terem aceito o desafio do convite de estar cá no programa. Temos três perspectivas de coordenação. Começamos com o Nuno Narei, que tem uma larga experiência de coordenação a vários níveis, que é o coordenador-geral do Clube Sport Marítimo, o Luís Filipe, que é o coordenador técnico do Amora Futebol Clube, e o André Sousa, coordenador técnico do Clube União Miquelense. Os três sejam bem-vindos, obrigado por estarem connosco. Quero deixar logo a primeira pergunta para a vossa apresentação. Quem é Nuno Narei, André Sousa e Luís Filipe no mundo do desporto? Como é que chegam cá? Qual é a vossa paixão e qual é o vosso percurso até este momento? Vocês têm que tirar a senha, agora é... Não sei se é pelo mais velho, se é pelo mais novo. Se for pelo mais novo, sou eu. Então é. O pouco que tem mais cabelo, pelo que tem menos cabelo. Vamos lá, Nuno. Sou eu mesmo. És o mais novo. Ok. Então, de quem sou eu? Portanto, sou uma pessoa apaixonada pelo futebol de formação. Há 35 anos que me dedico ao futebol de formação por opção. Felizmente tive muitos convites ao longo da minha carreira para trabalhar no futebol profissional. Nunca o aceitei, porque acho que não é a minha paixão, não é aquilo que me sinto que seja feito para isso. Portanto, a minha paixão sempre foi mesmo o futebol de formação. Tive a sorte depois, a seguir aos estudos, e estagiar no Sport. Gostaram de mim, como treinador. No primeiro ano estava nas escolinhas com o Mr. César Nascimento, e fui ficando lá pelo Sporting. Estive lá 12 épocas, 12 anos como treinador. Passei por todos os escalões de formação do Sporting. Tive o prazer de treinar muitos jogadores que são referências mundiais hoje em dia e há uns anos atrás também, que ainda tenho esse contacto com eles. Ainda há pouco vi aqui no programa também um deles, não sei se mais, mas pelo menos um deles vi que também foi meu jogador, o Luís Boa Morte. Mas muitos mais passaram por mim. Portanto, tive esse privilégio, e acho que é aquilo porque nós no futebol de formação trabalhamos, é mais do que os títulos, que também estando no Sporting também é normal ganhar títulos de campeão nacional, mas mais importante do que isso é nós vermos crescer os jogadores e acompanhar essa evolução e vê-los chegar depois ao mais alto nível, como eu tive essa felicidade de muitos deles. Depois saí do Sporting, tive um ano no Estrela da Amadora, onde trabalhei com o Miguel Quaresma, e depois vim para a Madeira a convite para trabalhar no União, na altura que eles subiram à primeira divisão de Júniores. Foi um projeto que me agradou, aceitei, estive lá há 5 anos na primeira divisão de Júniores, e depois fui convidado para vir coordenar o Marítimo. Deixei o treino, às vezes tenho alguma saudade do treino, mas estou já no Marítimo há 16 anos, só ver, e a coordenar. Portanto, já tive
a coordenar só a parte técnica, já estive com a parte logística, já estive com as duas partes, portanto tenho feito esse trabalho já há muitos anos no Marítimo. E gosto de estar aqui porque o Marítimo é um clube que aposta muito na formação, é um clube que, independentemente das direções que tenham passado, quer na altura com o Carlos Pereira, quer e agora com esta nova direção do presidente Carlos André, são pessoas com uma perspectiva muito interessante e muito positiva no apoio ao futebol de formação. E é um clube que, tirando quando foi a direção do Rui Fontes, que terminaram com o Sub-23, que foi um erro e que eu na altura manifestei contra, este ano temos novamente o Sub-23, que é um patamar importante. Portanto, há uma missão muito bem definida no clube, uma aposta clara na formação, em darmos as melhores condições, mesmo com as dificuldades que nós temos. Portanto, desde que o clube desceu à segunda divisão, a nível do orçamento, como devem calcular, as receitas diminuíram muito, mas continuamos com a mesma estrutura. Nós temos 3 equipas nos campeonatos nacionais, Sub-19, Sub-17 e Sub-15. Também, e por uma questão de rentabilização de recursos humanos, este ano nós juntámos os departamentos de futsal, futebol feminino e futebol de formação, de forma a aproveitar recursos humanos e para diminuir os orçamentos destas 3 modalidades. Portanto, foi uma forma que nós conseguimos para manter as equipas na participação nacional. Portanto, nós no futebol feminino temos os Sub-19 e as séniores da Liga BPI, os Sub-19 na primeira divisão, a nível de futebol feminino. No futsal temos os júniores Sub-19 no Campeonato Nacional, as séniores, e no futebol de formação, como já disse, Sub-17, Sub-15 e Sub-19. Portanto, estão a ver só em termos logísticos, isso é um trabalho, uma máquina muito grande, só trabalhando com muito gosto e muita paixão, que felizmente é um orgulho. É um full house, é uma casa cheia. É trabalhar com paixão que eu quase nem chamo de trabalho. Portanto, quando nós vamos para o trabalho e fazemos aquilo que gostamos, não olhamos para o relógio. Portanto, eu chego sempre muito cedo ao Marítimo, saio sempre muito tarde, porque é a minha paixão. Portanto, é aquilo que eu gosto, é o futebol de formação e por isso é um sentimento de grande felicidade que agradeço todos os dias ter tido a sorte de fazer hoje em dia aquilo que eu mais gosto, que está ligado ao futebol de formação. Portanto, este é no fundo o Nuno Naré. O Nuno Naré falou aqui de uma situação que eu abraço bastante, que é a gratidão. Utilizando essas palavras, o Luís Filipe Valente, deixamos o nosso representante açoriano para o fim, o Luís Filipe Valente, vê-se nessa gratidão, nesse desempenho do... Obviamente, acho que, e o Nuno tocou aqui nesse ponto. Eu acho que temos de ser, ou acabamos por ser muito gratos quando podemos trabalhar naquilo que gostamos, e logicamente que nós no futebol, e eu falo um bocadinho por mim, porque desde cedo que estive ligado ao futebol, como jogador, logicamente numa fase inicial, depois rapidamente percebi que o meu foco e que a minha paixão estava no outro lado, na parte do treino. E depois de concluir os estudos, primeiro numa fase inicial, ingresso no Cova da Piedade como treinador de formação, na altura que o clube também estava a militar na segunda liga. Depois, numa segunda fase, acabei por ter a minha primeira experiência num clube aqui mais regional, que é o Beira-Mar de Almada, num contexto sénior, e depois acabo por me lançar como treinador principal para o Costa da Caparica, aqui também um clube da margem sul do Tejo. E depois, logicamente, também fruto de 2 anos positivos no Costa da Caparica, as coisas acabaram por acontecer com alguma naturalidade e fui convidado para ingressar no Amora, e depois é no Amora que surge um bocadinho também este gosto que eu não sabia que tinha pela área da coordenação, e que me permite, de certa maneira, também trabalhar a tempo inteiro, e é aqui que eu acho que acabo por me enquadrar bastante nas palavras do Nuno. Obviamente que é uma gratidão muito grande poder trabalhar no futebol e poder fazer disto vida. Também, logicamente, e o Nuno referiu muito bem, é preciso também muito trabalho. Muitas das vezes sabemos que não vamos ter fim de semana, sabemos que vamos ter de trabalhar 7 dias, mas logicamente que isso também não acaba por não custar, porque estamos a fazer aquilo que mais gostamos.
No Amora, e quando entrei aqui no Amora, numa fase inicial acabei por ficar a coordenar o futebol 7 do clube e também como treinador principal de sub-18 e depois acabei por ingressar dentro da direção da SAD, ainda com a antiga administração, e por ficar a coordenar o futebol de formação da SAD. Nós aqui no Amora dividimos as coisas de maneira ligeiramente diferente, ou seja, não temos um coordenador e eu acabo por não ser o coordenador de todo o clube, sou única e exclusivamente o coordenador das equipas de formação da SAD, ou seja, de sub-18 até a equipa B, e acabamos, ou seja, dividimos aqui quase como se fosse a parte profissional do futebol e acabo por estar a coordenar mais essa parte. Depois do clube, logicamente, aí sim também tem um coordenador de futebol de formação, em que lhe compete as equipas de sub-17 para baixo. Felizmente, e enquanto treinador, consegui passar pelas 3 equipas de formação. Neste momento estou única e exclusivamente a coordenar, portanto, ao contrário do que o Nuno dizia, ainda sinto bastante essa saudade do treino, porque acaba por ser uma coisa relativamente recente. Mas sinceramente acho que o nosso papel enquanto coordenadores depois também acaba por ser bastante importante, principalmente para direcionar os treinadores e mesmo os atletas naquilo que é o foco e o maior objetivo deles, que é ser profissionais de futebol. E nós aqui trabalhamos muito nesse sentido, ou seja, projetar jogadores, acreditar muitas das vezes em jogadores da nossa própria academia, porque felizmente conseguimos produzir bastantes e bons jogadores para alguns clubes nacionais e mesmo internacionais, e tivemos agora um mercado que foi prova disso. E logicamente que isso a nós nos deixa bastante orgulhosos, porque é sinal também que tivemos um plano ao longo destes últimos anos e que colhemos agora frutos disso, e a ótica é continuar. Muito bem. Passamos então agora para o nosso representante açoriano, o André, para nos falar um pouco do seu percurso desportivo e ligado ao futebol. Olá, boa noite a todos. Eu agradecer ao Pedro pelo convite. Cumprimentar também o Nuno e o Luís. O meu percurso é engraçado. Comecei efetivamente na Madeira. Fiz a minha licenciatura em Educação Física e Desporto na Universidade da Madeira. Depois Não nos acabei por ter a cruzamos, oportunidade. André, não nos cruzamos. Já, não nos cruzamos, exatamente. Depois acabei por ter a oportunidade, como todos os estudantes da universidade, de treinar no Andorinha, no meu quarto ano da universidade, treinar os Petizes, e depois regresso aos Açores para fazer o estágio da universidade, e neste mesmo ano de estágio integro o clube de futebol Pauleta, na altura ainda fundação, porque não havia competição, e estive lá a treinar durante 9 anos. E portanto, durante esses 9 anos tive a oportunidade também de ter todos os escalões de formação até àquela data, que neste caso o clube tinha desde os petizes até os sub-13, até os infantis. Depois foi crescendo. Neste momento o clube de futebol Pauleta já conta com os sub-19. E depois, entretanto, saí. Estava sempre a trabalhar a tempo parcial, como hobby no futebol, e a conciliar com a escola. Aliás, até essa data não tinha trabalhado a tempo inteiro no futebol. Depois, entretanto, fiz uma paragem ali e só trabalhei na escola durante 2 anos, e tive a oportunidade de ingressar no Clube Desportivo Santa Clara, treinando durante 2 anos os sub-15, e depois dentro do próprio clube, como tive a oportunidade de ingressar no futebol profissional, e estive a trabalhar durante 2 anos. Foi quando nós nos cruzamos, Pedro, e tivemos algumas conversas durante esses 2 anos acerca do trabalho que eu estava a desenvolver, e trabalhei lá como recuperador físico no primeiro ano, e depois trabalhei como fisiologista no segundo ano na Primeira Liga. Foi uma experiência, e aí trabalhei a tempo inteiro no futebol. Então, deixei a escola. Foi uma experiência bastante interessante. Era algo que eu gostava de ter experimentado quando saí da Universidade da Madeira. Era um dos meus objetivos. Depois tomei a decisão
depois de estar lá no Santa Clara, tomei a decisão de sair e regressar à escola por questões familiares. Estava a ser difícil, em termos familiares, conciliar aquilo que era o futebol profissional e, e a escola, aliás, a família. Decidi sair e depois, passado 2 anos, surgiu a oportunidade de ingressar no Clube da Micalense como coordenador, enquanto tinha sido jogador durante 8 anos do clube. Surgiu essa oportunidade e neste momento estou apenas a coordenar o clube, não treino, porque foi um dos requisitos também que eu disse ao diretor, porque eu sinto que quem quer coordenar não pode treinar. Eu sinto isso e sinto porque muitas vezes nós temos algumas limitações de tempo, e se queremos observar as nossas equipas, nós temos que ter tempo para poder falar com os nossos treinadores. O Clube da Micalense, em termos daquilo que é a região autónoma dos Açores e em especial a ilha de São Miguel, está no top 3 dos clubes mais representativos aqui na ilha. Temos todos os escalões de formação. A nossa equipa sénior está no Campeonato de Futebol dos Açores, o que equivale à 5ª Divisão Nacional. E, portanto, é um processo que eu faço a tempo parcial, conciliando com a escola. Não sou coordenador a tempo inteiro, como o Nuno acaba por desempenhar, e eu vejo que ele efetivamente há de ter muito trabalho, e o próprio Luís também, em termos da coordenação, tem menos equipas, e a minha coordenação aqui, felizmente o clube tem uma organização muito grande e depende também daquilo que são os nossos diretores de cada escalão, fazem um trabalho incansável, e são muito importantes para mim. São o meu braço direito e o meu braço esquerdo, os diretores de cada escalão. Muitas vezes são pais que colaboram com esta estrutura amadora que nós temos, e portanto nós estamos a falar de uma estrutura pequena para a realidade daquilo que há de ser, com certeza, o Amor e com certeza o Marítimo também. Nós estamos a falar de 3, 4 pessoas que trabalham a tempo inteiro no clube, e todos os outros são pessoas amadoras que acabam por desenvolver o seu trabalho ao final do dia. Mas pronto, o Clube da Micalense tem vivido daquilo que é o seu futebol de formação, nomeadamente na sua escola, a professor Augusto Moura. Temos também um torneio internacional de futebol 11, que nós temos dinamizado, vamos para a 18ª edição, sempre na Páscoa. Temos tido bastantes clubes prestigiados também a comparecer. O Futebol Clube Porto, no ano passado, foi o campeão do nosso torneio e virá também novamente neste torneio de 2026. E, portanto, o meu trabalho passa muito por todos esses escalões, como devem imaginar. A coordenação, não tem um subcoordenador, o subcoordenador trabalha apenas para a pequena escola dos petis e traquinas. Tudo o resto, tudo o que é envolvência, tudo o que é certificação, passa por mim, além da coordenação e da observação dos jogos, e para além de outro tipo de palestras que também têm a ver com a certificação. Muito bem, André. Temos então, para todos os nossos ouvintes, dos parceiros, e falhou a situação de referir os parceiros. Quero referir que a partir da manhã, na rádio Lumina, na rádio Diáspora Media Group, na rádio Linha Horizonte, o Jornal Atlântico, o Jornal Audiência, Rádio Estádio, da Portuguese Channel, e também Asas do Atlântico no Canadá. Temos todos estes parceiros que a partir da manhã poderão ver o nosso programa em diferido, e não se esqueçam também de deixar, e o Rádio Portugal Lusa também estava-me a esquecer, deixar o vosso gosto, subscrevam o nosso canal, para termos sempre estes conteúdos muito válidos.
Vamos agora para os temas que nos traz cá. Eu vou pedir o vosso poder de síntese, porque depois isto é muito elaborado. Referir aqui ao Nuno que ele já merece um busto, pelos anos todos que tem no Marítimo, já merece um pequeno busto lá, já faz parte da mobília. Na síntese, no poder de síntese que eu peço, eu quero ir para a questão macro. A questão macro tem a ver um pouco com as dificuldades logística de recursos efetivos para melhor desempenho das vossas funções. E isto tem a ver, tive há pouco tempo a verificar que existe muitas das vezes a situação de vocês serem responsáveis por os treinadores, os outros treinadores, e que já o foram. Nesta situação é de alguma forma violento e talvez complicado e não ser fácil a relação disto que eu vejo atualmente, um pouco da precariedade e de alguma forma a insegurança que existe nos treinadores. Isso também não condiciona, visto que os treinadores portugueses são treinadores que fazem trabalhos de excelência, por aqueles que lhes dão. Estamos a falar agora de campeões do mundo, de sub-17, como quando muitos desses jogadores, até os benjamins, tiveram equipas amadoras, por exemplo, em que há 3 anos atrás não estavam nem no Benfica, nem no Sporting, nem no Porto, e houve esse trabalho de excelência por parte desses clubes. Como é que é fácil? Por exemplo, eu ouço um treinador de primeira divisão a dizer que temos que ter empatia com o despedimento desse treinador que tem um despedimento com um contrato e uma segurança, e depois temos os nossos na formação que têm uma situação segura. O que é que vocês acham deste contexto? A minha perspectiva é que eu acho que deve ser melhorado, deve ser mudado, deve ser regulado de uma forma laboral, a nível de lei, a nível do Estado, porque estamos numa indústria multimilionária, que é o futebol, e numa federação milionária, pelos próprios resultados. Estamos a falar de 1,2 mil milhões, 2024-2025 para 2025-2026, 3,2 mil milhões, portanto uma subida substancial. E depois estamos a falar do melhor resultado histórico de sempre da Federação. O que é que vocês acham que depois o enquadramento dos vossos recursos em relação a essa insegurança que eles vivem? Como é que vocês gerem isto também? Vocês já que têm que falar com eles, já que têm que gerir essas situações também. No caso do Marítimo, nós... Quer começar? Força, Nuno. No caso do Marítimo, nós temos 8 treinadores com contrato profissional, num universo de cerca de 55, 56 treinadores. Os que têm contrato profissional, portanto, nós têm contrato profissional porque assim também a lei o obriga, não é? Exatamente. São as equipas que estão do Campeonato Nacional, senão estou em crer que não o teriam, porque antigamente não tinham. Pois. Mas nós depois também utilizamos o facto de eles terem contrato profissional para utilizá-los como recursos humanos para outras tarefas. Portanto, no fundo, é um aproveitamento que depois nós podemos ter desse recurso humano, fazer mais funções dentro do clube, não só ser o treinador dessa equipa. Portanto, e isso foi uma mais-valia, porque permite que dentro desses profissionais, em vez de estarem só ligados ao treino, têm outras vertentes de apoio à coordenação. Portanto, isso é uma rentabilização vossa. É uma rentabilização dos recursos, uma vez que eles são profissionais do clube, uma vez que à partida poderemos considerar que estão a tempo inteiro do clube, embora alguns deles tenham a sua profissão, mas nós entendemos isso, mas eles têm que estar disponíveis também sempre para o clube, porque no fundo têm um contrato profissional com o clube. Não é? Os outros treinadores, tanto recebem também uma verba,
obviamente que são uma verba que é aquela que o clube pode pagar, portanto não é uma verba muito alta, é uma verba que serve como apoio e compensação para eles poderem treinar, pelo menos para não virem treinar, ainda ter que pagar do seu bolso para virem treinar, não é? Mas também é um investimento que eles estão a fazer na sua carreira, portanto são miúdos normalmente novos, que também querem se ingrar no futebol e têm que começar por algum lado. Portanto, eu também, quando entrei no Sporting, no primeiro ano, o Sporting pagava-me o passe para eu vir transportes para o treino. Portanto, também tive que investir na minha carreira. Também, na altura, podia ter dito que não tinha condições para o fazer e, se calhar, não tinha aproveitado a oportunidade. Não é? Portanto, mas, Nuno, tu não tens os valores que tens agora. Também. Não tens os valores que tens agora. Pois também, mas repare, nós o Marítimo, que é o caso que eu estou a falar, nós tivemos uma redução enorme de orçamento com a descida de divisão, e já lá estamos há 3 anos na segunda divisão, que permite tenhamos as mesmas despesas e muito menos receitas, e o clube nunca eu acho que não, desculpa lá te fazer este parênteses, eu acho que os clubes levam estas duas para a conversa. Eu, no meu caso, eu acho que tem que ser a Federação, tem que ser o Estado, tem que ser regulado a nível laboral. Aqui a nível na Madeira, e tu também trabalhaste cá, o Governo Regional, temos apoio, devia se calhar apoiar mais, por exemplo, do escalão sub-15 e sub-17, que não se percebe muito bem, que têm provas regulares do Campeonato Nacional e não têm apoio à atividade, ao contrário dos sub-19, que têm o apoio à atividade. Sub-15 e sub-17 nós não temos o apoio. Mas, por exemplo, se compararmos com as equipas do continente, eu acho que eles, e está aí o colega, agora pode se calhar explicar melhor, mas as equipas que vêm jogar connosco têm sempre mais dificuldades porque não têm se calhar esse apoio, não é? E nós sentimos isso, portanto sentimos que quando as equipas jogam aqui à Madeira, eles falam que têm dificuldade por causa das viagens de avião, que são caríssimas para virem aqui à Madeira. Nós constantemente a tentarmos arranjar datas que sejam mais baratos os voos. Ainda agora começaram a segunda fase, agora começou a semana passada e nós não tivemos nenhum jogo de campeonato nacional, porque as equipas todas pediram para adiar os jogos porque era caríssimos as viagens. Depois, quando calha viagens nas alturas da Festa da Flor, ou da Páscoa, ou do Carnaval, ou seja, ou em alturas de pico grande, aqui na Madeira, as viagens são logo preços muito altos e as equipas do continente pedem sempre para nos adiar os jogos. Portanto, depois é uma luta para tentarmos arranjar datas, porque eu acho que eles que não é dado esse apoio através da Federação ou do IPDJ, não sei. A insularidade é lixada, não é? E então, quando era pago, uns anos atrás, as regiões autónomas é que pagavam para virem cá. E nós também temos dificuldades, porque, por exemplo, o Governo Regional dá-nos um apoio de 60 euros por deslocação. Cada miúdo, como é lógico, quem está dentro disto é bom porque é melhor do que nada, mas não dá para as despesas todas que uma equipa tem quando sai da Madeira para ir jogar ao continente. Portanto, basta só termos, por exemplo, se não tivermos permuta com a equipa que vamos jogar, basta o aluguer de um autocarro, e as refeições, só isso já fica acima dos 60 euros. Portanto, nós, só para vocês terem ideia, e é o primeiro ano, portanto, dos anos todos que eu estou aqui na Madeira, no Marítimo, é o primeiro ano que, dado também às dificuldades financeiras que nós temos, nós neste momento nós estamos a viajar no próprio dia do jogo. Portanto, estamos a pedir às equipas para jogar às 15 horas, portanto, nos permite sair daqui de manhã, e estamos a falar de todas as equipas, os sub-23, os sub-19, os sub-17, os sub-15, os séniores de futsal, os séniores femininas e as juniores femininas. Portanto, isso, obviamente, em termos desportivos, obviamente que os miúdos e as miúdas têm um cansaço superior porque têm que acordar muito cedo, mas atendendo às dificuldades económicas que nós estamos a passar, era isso ou não participar a nível nacional. Portanto, que era um erro. Seria um erro enorme o clube desistir das participações nacionais. Portanto, e quando se põe em equação que se calhar não se pode ir para participar com tantas equipas ou com essas equipas a nível nacional porque não há dinheiro, então se calhar nós temos que pensar que temos que participar, mas se calhar temos que arranjar fórmulas de
podemos participar com o dinheiro que temos, não é? E uma das formas foi essa, portanto, foi essa, começámos a viajar no próprio dia, e também algumas equipas e em alguns jogos, os encarregados de educação disponibilizam-se e já aconteceu este ano com algumas equipas, principalmente os nossos sub-15 e os sub-17, já aconteceu, que os pais disponibilizaram-se, pronto, que acham que estão... que os miúdos é muito complicado estarem a viajar no próprio dia, então eles próprios suportam as despesas relacionadas com o alojamento. Portanto, tudo que seja... e vamos na véspera. Portanto, vamos na véspera e os pais pagam as despesas relacionadas com o hotel e com as refeições extras. Portanto, no fundo, em todas as deslocações, nós não podemos ultrapassar os 60 euros, que é aquilo que nós recebemos de apoio do Governo Regional, porque entendemos também, porque neste momento o clube não está a viver com uma grande saúde financeira. Felizmente estamos a nível daquilo que é muito importante, que é para a estabilidade, a nível de vencimentos estamos todos em dia, mesmo no futebol de formação e em qualquer modalidade, portanto não há ordenados em atraso, portanto isso já é muito bom. E a direção foi clara, portanto, que as dificuldades que nós tínhamos que ou não ir a nível nacional ou ir no próprio dia, portanto, e obviamente que quer eu, quer o Rafael, que está comigo na coordenação, e tivemos logo que assumir que iríamos participar a nível nacional e tínhamos que arranjar formas de equipas participarem a nível nacional e não ultrapassar esse orçamento e diminuir bastante. Posso dizer assim, que só o facto de termos juntado estes 3 departamentos deu uma poupança muito grande ao clube, porque reduziu-se muitos recursos humanos. Obviamente que os recursos humanos que estão agora têm mais trabalho do que o que tinham, porque acumularam funções, mas também porque sabem que se não fosse assim não conseguiríamos estar a nível nacional, e é importante para a evolução dos atletas. Seria impensável o Marítimo retorcer novamente e só participar a nível regional. Portanto, nós, a única equipa da Madeira que tem as 3 equipas a nível nacional do futebol é o Marítimo, e que tem 2 equipas do futsal também a nível nacional é o Marítimo, e que tem as 2 equipas de futebol feminino a nível nacional é o Marítimo. Portanto, isto, obviamente, isto é bonito, dá prestígio, dá evolução dos atletas, dá isso tudo, mas também dá muitas despesas. Mas dá muitas despesas. Tem um custo. Eu queria então dirigir aos outros mesmo a questão de enquadrar isto que a gente vê de um voluntarismo, um voluntariado em relação aos vossos recursos, em que vocês depois têm que gerir isto de forma no dia a dia, emocional, em que por vezes não é fácil quando quer-se escalar por exemplo, na questão da carreira, e num clube que, por exemplo, o Marítimo, que tem uma entidade vencedora à partida, os treinadores, portanto, serem chamados resultadistas, quando, por exemplo, têm de forma espremida um valor para minimizar as despesas, como o Nuno Naré disse. Portanto, eu, um pouco corporativista em relação à nossa função, à nossa profissão, treinadores, esse espremer, por vezes, quem quer chegar lá em cima vai pelo resultado e não pelo processo. E é legítimo que as pessoas que querem seguir uma carreira de treinador o façam, não numa questão pedagógica e ética, tudo bem, mas é legítimo, porque depois têm que responder em casa. As pessoas têm que responder em casa, portanto, não é a gente não vai pedir a um aluno que seja o melhor aluno quando ele não vier com comida na barriga. Portanto, é difícil a analogia. Eu queria que vocês me explicassem um pouco deste percebo o que estás a dizer e concordo em parte. Acho que idealmente profissionalizávamos a todas as equipas de formação, nomeadamente aquelas que estão em campeonatos nacionais. Obviamente que para nós, e nós aqui no Amora, felizmente, e não foi fácil, obviamente, tentámos mudar aqui um bocado de mentalidade, mas percebermos, acima de tudo, e eu, enquanto coordenador de formação, uma coisa que tenho muito clara é que se alguma coisa não resulta, nomeadamente a nível de treinadores,
a culpa obviamente também acaba por ser minha dentro daquilo que foi o treinador que eu escolhi para o projeto. E quando eu digo isto, o treinador de projeto, ou seja, nós temos muito bem delineado aquilo que nós queremos, dentro daquilo que é o nosso modelo formativo, nomeadamente desde os sub-18 até depois ao profissional, e logicamente que todos os treinadores que aceitam entrar dentro do nosso projeto sabem que têm umas linhas orientadoras e têm deveres também para cumprir. Obviamente que, e vou ser muito sincero, para mim o resultado é o menos importante. Se calhar porque trabalho também para uma SAD e o nosso foco aqui acaba por ser maioritariamente a projeção dos jogadores e a valorização dos jogadores e tentar depois potenciá-los e encaminhá-los para o futebol profissional. E logicamente esse para mim é o maior desafio com os nossos treinadores. Obviamente, e aqui foi um trabalho também destas últimas duas Mas, administrações. Filipe, desculpa lá te Diz-me. interromper, mas eu percebo isso porque, por genes, eu como o André, somos professores, e por genes a nossa genes é o processo. Portanto, um professor nunca vai ser um resultado. Portanto, a gente não vai querer ter o melhor lançador de peso das escolas todas. A gente quer formar para o saber estar, para o saber ser, para o saber Exatamente. fazer e para o saber. Portanto, numa forma plural. Mas eu acredito que quem tenha que responder em casa, e é o que me diferencia na discussão, tem a legitimidade, enquanto o sistema não o, de alguma forma, confortar, dar-lhe uma almofada, financeiramente, de ele querer saltar o mais rápido possível para o degrau em cima. E isso, por vezes, Certo. é no resultado. Isso que acontece, muitas vezes, é no resultado. O que eu não estou aqui a pôr é não pôr tudo em cima da mesa, todas as questões, e não dizer que uma coisa não influencia a outra. Não, obviamente que influencia e obviamente que sabemos que um treinador que ganha está mais perto de dar o salto para o futebol profissional e não vamos esconder isso. Agora, logicamente que nós também, e aquilo que tentamos passar aos nossos treinadores, principalmente, acima de tudo, é prepará-los para aquilo que vai ser o futebol profissional. E temos aqui depois, obviamente, excelentes relações também com a equipa sénior e com os treinadores da equipa principal, que frequentemente ajudam também os treinadores mais novos e se calhar com menos experiências a perceber daquilo que vão ser as dificuldades ao longo do trajeto deles para poderem chegar ao futebol profissional, porque sabemos perfeitamente que para um treinador que está no sub-18 e está a começar a sua carreira, ou no sub-16, logicamente que dificilmente dará o salto para o profissional, e muitos deles dão o salto para o profissional, muitas das vezes que aquilo que o Nuno referia há bocado, a receber mal, em busca da oportunidade. E temos consciência disso. Agora, obviamente que acredito honestamente e as pessoas que nós temos a trabalhar connosco, que estão, e muitos deles miúdos também, obviamente, a ser preparadas para depois poder dar esse salto. Agora, é o que digo, acho que se não conseguirmos profissionalizar, e é muito difícil para os clubes termos esta capacidade de chegar e um clube pagar 1000 euros a um treinador adjunto ou pagar 600 euros a um treinador adjunto é muito difícil, principalmente em escalões de sub-18, sub-19. Hoje em dia, se calhar em contextos de equipas séniores, é muito mais fácil, logicamente, teres 3, 4 profissionais a receber. Certamente que o Nuno no Marítimo tem, eu logicamente que no Amora na equipa principal também, mas depois nas equipas de formação isso acaba por ser muito difícil. Acho honestamente é que nós, a nível depois de alocar financeiramente recursos às nossas equipas, aí sim temos de ter um modelo de gestão muito equilibrado, e como o Nuno referia, a questão das viagens, nós, por exemplo, esta semana temos 2 equipas a jogar fora, são 2 autocarros que temos de alugar, ou seja, há muito dinheiro depois envolvido aqui e não temos ajudas de custo nenhum, ou seja, para nós isso também é uma preocupação, logicamente, e o mais importante, e referir também, é os treinadores depois, obviamente, terem o dinheiro também ao final do mês e não haver contas para pagar e não termos treinadores a trabalhar a custo zero no nosso clube. Isso para mim é determinante. Agora, logicamente que eu não consigo competir com preço, ou neste caso com valores, quando sei que se calhar um treinador, se receber uma proposta para ir para o profissional e lhe pagarem 800 euros, eu não consigo combater isso. É impossível, da mesma forma que não consigo combater isso em relação aos jogadores. Muito bem, André.
qual é a tua perspectiva e o teu enquadramento disto que estamos a falar, disto que é o contexto? Portanto, eu fui buscar primeiro o macro para depois ir à própria profissão falar sobre as suas funções e depois falar sobre as suas especificidades. Sim, o contexto do Clube Dinâmica, como eu já referi, nós somos um clube amador. Eu acho que tem que haver essa diferenciação entre aquilo que existe no Marítimo, que é um contexto profissional, com alguns treinadores com contrato profissional, e nós aqui no clube, todos os nossos treinadores, alguns deles também são professores, outros não são professores, obviamente, e nós temos os nossos cursos, são pessoas que em termos financeiros, não recebem muito. Pronto, elas estão aqui porque gostam muito do futebol. Eu tenho também aqui duas ou três notas. No futebol profissional, o treinador depende do resultado. E podem ir para onde quiserem, o treinador no futebol profissional depende do resultado. Pronto. No futebol de formação, pode acontecer algumas ditas chicotadas psicológicas, mas não é normal que isso também aconteça, a não ser no contexto do Marítimo, eventualmente nos campeonatos nacionais, mas no futebol de formação amador, é normal que um treinador consiga fazer o seu percurso ao longo da época desportiva sem sair ao longo do ano. Que normalmente é o que acontece aqui no futebol de formação. As pessoas que são escolhidas para o clube, obviamente, tentam ter esse poder pedagógico, como tu referias, Pedro. Aqui eu tento escolher, e este é o meu segundo ano enquanto coordenador aqui do clube, tento escolher algumas pessoas que possam acrescentar em termos dessa pedagogia, mas o que eu entendo é que nós também temos alguns apoios do governo regional, como acontece também na Madeira, nomeadamente para as viagens, para algumas saídas, que neste caso aconteceu através do Campeonato Regional de Sub-19, que nós tivemos que competir com as outras duas associações aqui dos Açores. Também acontece esse apoio. Se nós fôssemos para o Campeonato Nacional, também teríamos esse apoio. Mas muitas vezes, apesar da Associação de Futebol Ponderada fazer um esforço na formação dos nossos treinadores, o que eu vejo é que é difícil recrutar para o clube e recrutar pessoas em que eu reconheça essa qualidade pedagógica, essa qualidade técnica, essa qualidade humana para poder estar com os jogadores. Mas tu não achas que é uma erosão depois do próprio treinador que, ou por uma regulamentação do voluntariado, que os próprios dirigentes o pedem, ou por uma regulamentação da própria profissão, que o próprio Pedro Proença já falou e o próprio Henrique Calixto já falou, por essas situações não tem que haver algo que se aborde verdadeiramente o papel, porque senão o papel será reciclado, será em reciclagem. Vêm os novos, que são mais baratos, e depois é incongruente até a mensagem que se quer qualidade, mas não se quer pagar pela essa qualidade. Fica incongruente a questão de querer ter os melhores pedagogicamente do processo, e eu sei que estou a falar isto exatamente porque a nossa função como professores é o processo, não há outra coisa, é o processo, a nossa gênese é o processo, portanto não há de outra forma, portanto, mas há aqui uma incongruência na mensagem em que se quer a qualidade, depois o próprio treinador para se subir depende do resultado e para se formar depende da sua iniciativa, que é gastar através da formação, etc, etc, até porque somos a única profissão no mundo que temos que ter os créditos para trabalhar. Não há outra profissão no mundo em que se a gente não tiver os créditos não trabalha. Até como professor, se eu não tiver créditos e não subo no escalão, certo? Não recebo mais, mas não me tiram o trabalho. Não me dizem amanhã tu não podes trabalhar. Portanto, treinador, se não tiver os créditos, não trabalho. Ponto. Portanto, temos que investir sempre, temos que investir e tem que haver aqui um equilíbrio entre o que se pede e o que se exige e o que se dá. E é aí que está a incongruência. E pode ser uma incongruência muito negativa na perspectiva que quem vem a seguir, certo, diga, eu sou individualista e eu não estou para isto. E a paixão não é suficiente, como já se vê noutras áreas. Própria a situação do dirigismo. É muito difícil neste momento o amador ter dirigentes, exatamente porque as pessoas começam noutra geração, são mais individualistas e dizem, pá, eu não estou para
segurar isto tudo, para ter isto tudo sem qualquer reconhecimento, sem qualquer Contrapartida. valorização. Por exemplo, eu posso falar um bocadinho sobre isso. Nós estamos no processo de certificação. O Clube Dinâmica Lance é uma entidade formadora 4 estrelas, e portanto, como vocês podem imaginar, um clube amador ter uma certificação 4 estrelas exige muito trabalho interno. E podemos falar um bocadinho sobre isso, que eu acho que também quero mandar aqui um bocadinho de achas para a fogueira, como costuma dizer. E só para terem noção, por exemplo, se nós quisermos fazer, nós felizmente já temos um recurso humano que tinha feito, mas no âmbito da certificação, se nós queremos ter recursos humanos e queremos subir nessa questão da certificação, um custo da Portugal Futebol School, por exemplo, para um team manager, neste momento custa 1000 euros. Portanto, nós somos um clube amador. Como é que funciona esse apoio? Ok, que existe alguns apoios de 50% quando nós estamos inscritos, mas o que eu acho é que, muito honestamente, também existe esse custo de coordenação que também vai haver agora, e portanto, eu acho que tem que haver um pouco de mais bom senso para quem quer estar no futebol. E no caso do clube da Micalense, eu também gostava de falar aqui de um aspecto que eu acho que no caso do Nuno, e no caso do Marítimo, é o clube que tem maior representatividade juntamente com o Nacional da Madeira, e alguns dos jogadores que estão ali nos arredores querem terminar no Nacional ou no Marítimo. Então, neste momento, o clube dinâmica tem que viver daquilo que é o seu futebol de formação e dos direitos desportivos quando esses miúdos assinam os seus contratos profissionais. Portanto, o clube também tem que viver desse aspecto. Isso é um aspecto importante em termos das suas receitas a longo prazo. E queremos manter os miúdos, porque eu acho que isso é outro aspecto também, é que nós chamamos aqui os treinadores de mochila. Portanto, o treinador de mochila é aquele treinador que leva os seus miúdos de um clube para outro, porque eles agora têm a liberdade de poder escolher o seu clube no ano seguinte, e eles não são resilientes, eles não têm perseverança, eles não insistem. Já não existe um jogador que faça, digam-me se eu estou enganado, se ele faz 6 anos seguidos de formação no seu clube, se ele faz sub-15, sub-17 e sub-19. Não olhando para o patamar do Marítimo, Basta ver no Campeonato é do difícil, Mundo, é difícil, nós não os conseguimos. 21 jogadores do Campeonato do Mundo, 17 até os Benjamins estiveram em clubes amadores. 17, portanto, até os Benjamins, e estamos a falar possivelmente de 8 anos, estiveram num clube amador. E como tu dizes, qual é o retorno desse clube amador? Se não for a simpatia e a solidariedade depois do Benfica, de um Braga futuramente, ou de um Porto. Não sei, sinceramente. Sim, o clube, eu não sei exatamente, eu conheço um bocadinho da realidade do Marítimo, também por aqui que o Nuno também explicou. No caso do Amora, também lembrar agora aqui que por acaso o Amora está na segunda divisão, os seus sub-17 este fim de semana vêm aos Açores. Os sub-17 do Amora este fim de semana jogam nos Açores, portanto eles também vão ter aqui algum custo, que é a chegada àqueles Açores para a estadia, a viagem, tudo isso. Mas o Clube União Micalense, e em específico os clubes da região autónoma dos Açores, eu imagino, nós temos aqui uma exceção à regra, né, que é o grande rival do Clube União Micalense, neste momento está na primeira divisão, e portanto nós estamos a falar aqui de um investimento fora do comum. Pronto, o Nuno deve conhecer um bocadinho também dessa realidade, portanto é um investimento fora do normal. Neste momento o rival, portanto, não tem nada a ver com aquilo que é o patamar dos clubes que neste momento disputam os campeonatos ao nível da região autónoma do Sul. Muito bem, eu queria vos partilhar também, já falamos da insularidade e dos problemas que temos em insularidade, falamos na perspectiva das dificuldades que é gerir isto, o Nuno já falou, o André também falou, passando a esta situação, e quero-vos trazer então as próprias especificidades do contexto em relação ao coordenador técnico. O coordenador técnico é uma função muito importante, é uma função que requer muito tempo, e
vou buscar uma palavra que o André referiu para vos colocar, que é o coordenador técnico tem que ser exclusivo à coordenação técnica, isto é, não pode treinar. Para a perspectiva do trabalho exigente, e eu acredito que um coordenador geral também é a mesma coisa, dificilmente poderá estar numa equipa a treinar e ter olhos, e ter mãos, e ter cabeça para tudo e mais alguma coisa vai falhar. Portanto, não é omnipresente, não é super-homem, nem tem todo o tempo no mundo, portanto, qual é a questão do André? Deixa-me só dizer uma coisa, eu por acaso no Sporting houve um ano, 1 ou 2 anos, já não me recordo bem, que eu estava a coordenar no Sporting os sub-13 até aos sub-5, sub-6, e era o treinador do sub-13, e era o treinador principal do sub-13. Portanto, e era no Sporting. Portanto, isso aconteceu. Agora, este ano, por exemplo, exatamente por aquilo que eu disse há pouco, aproveitar os recursos humanos, o Rafael é o nosso treinador sub-19 e está com a coordenação técnica também. Portanto, agora, se é difícil, é muito difícil, porque faz com que mais horas ainda se tenha que se dedicar ao trabalho. Se o ideal era ter só uma pessoa para cada cargo, se o ideal também era termos os nossos treinadores todos profissionais, não se consegue ter, não se consegue ter. Por exemplo, eu vi aí há pouco que estavas a passar uma notícia por causa dos cursos da Federação. Uhum. Nós queremos melhorar a formação cada vez mais e o nível dos nossos treinadores de formação, e eu concordo obviamente com isso. Só que depois a média dos nossos treinadores de formação em Portugal, penso eu, e daquilo que eu sei, a ronda uns 200 e tal euros por mês que se calhar que se paga a um treinador de futebol de formação que não seja profissional, e depois os cursos custam 3.000 ou 4.000 euros. Não é fácil com um treinador queira tirar cursos para depois pagar 3.000 euros para tirar um curso da Federação. E depois também tem outra coisa, mas isto era entrar mais ainda numa temática mais se calhar mais crítica, talvez, que se calhar os cursos dos treinadores não são direcionados para a formação mesmo, porque há treinadores que só se querem dedicar à formação. Aqui há pouco o colega estava a dizer. Tu tocaste na mousse, não era este o programa ideal para falar disto. Tu tocaste na mousse, porque em Inglaterra já existe isso, nos países anglo-saxónicos já existe uma carreira de formação e uma carreira para o profissional. Porque, por exemplo, há treinadores, aqui há pouco penso que foi o Luís, estava a dizer que os treinadores, pronto, que têm a perspectiva de subir para o futebol profissional, e é legítimo que o tenha, e nós sabemos que muitos deles têm, mas também há outros que não. Por exemplo, eu nunca quis abraçar a carreira do futebol profissional, e felizmente tive alguns convites, portanto, não porque eu achava que a minha vocação era a mesma formação, portanto, e tive a sorte também, porque é sempre aliciante, obviamente, do futebol profissional, o dinheiro que se pode vir a receber, mas eu também tive a sorte que, se calhar, pelo reconhecimento do trabalho também que se calhar estava a fazer, não é? Mas que o que eu recebia sempre foi para mim aquilo que eu achava que era o suficiente para continuar a dedicar-me àquilo que eu gostava, que é muito mais importante para mim eu sair todos os dias e ir para o trabalho feliz, porque vou fazer aquilo do que quero, do que se calhar ter mais dinheiro no banco, mas ir para um sítio que se calhar que não me agrada, porque o futebol profissional, nós que andamos no futebol sabemos que é uma realidade totalmente diferente do futebol de formação. Portanto já começa a haver outros interesses, outras situações que pronto, não quero abordar bem, mas toda a gente sabe que depois não se conduna, por exemplo, com a minha maneira de estar no futebol. Portanto não me sentiria bem de certeza lá, ter que dar em inglês se calhar sapos ou elefantes mesmo, para tentar concordar com coisas que não é a minha maneira de pensar e ser. Portanto, sinto-me muito melhor na formação, e sempre quis me dedicar ao futebol de formação. Portanto, e aquilo que eu vejo hoje em dia nas formações é que são caríssimas e que não são focalizadas para aquilo que é futebol de formação. Portanto, que no fundo eles vão tirar cursos. Porque o próprio modelo na areia está focado para o profissional. Para a especialização do futebol profissional. Portanto, está uma incongruência. O próprio sistema é incongruente na sua estrutura.
Os sua treinadores que querem subir na funcionalismo. carreira são obrigados a tirar esses cursos que depois, se calhar, pouco ou nada lhes serve porque não têm a ver com aquela área que eles querem, que é a futebol de formação. Portanto, Exatamente. E além de que, aquilo também que estava a ser falado e bem, por exemplo, falou-se aqui da certificação. A certificação nós somos avaliados e bem, acho que foi a certificação, acho que talvez foi das coisas mais importantes que apareceram para uma melhoria significativa no futebol de formação. Os clubes acho que se organizaram melhor e melhoraram as suas condições em algumas áreas. Portanto, nós utilizámos a certificação. Eu próprio no Marítimo utilizei a certificação, por exemplo, para melhorar e muito o nosso departamento de médico. Tive que pressionar a nossa direção, que era importante nós melhorarmos o departamento de médico, porque era obrigado pela certificação. Portanto, se calhar não conseguiria se não fosse a certificação, porque as pessoas, obviamente, que querem sempre poupar, e eu percebo o papel dos dirigentes, querem sempre poupar, e às vezes poupa-se onde se calhar devia-se investir mais. Não é? Mas aquilo que eu estava a dizer, a certificação também exige e quer cada vez mais que os treinadores, e bem, tenham os seus níveis altos, mas depois nós aqui na Madeira não temos curso de nível 3, portanto, nós o recrutamento de treinadores na Madeira é na Madeira, nós não podemos ir buscar, nós temos 56 treinadores, não podemos ir buscar 56 treinadores ao continente, não é? Só para eles terem nível 3 e 4, para melhorarmos a pontuação da certificação. Portanto, até aí, eu acho que havia de haver um rácio como existe nos jogadores. Portanto, é difícil nós termos treinadores de nível 3 ou 4 na Madeira, para os poderes trazer para o futebol de formação só para termos, se calhar, mais pontuação. Ou até porque, lá por se ter o nível 3 ou o nível 4, não sei se a nível de qualidade e daquilo que nós pretendemos como modelo de treinador para a nossa formação, nos serve, se calhar, um gajo que não tem curso nenhum ou tem o primeiro nível. Portanto, um treinador de futebol de formação tem que ter uma especificidade, uma maneira de ser muito diferente daquilo que nós se calhar pensamos que um treinador depois quer ser de alto nível. Portanto, é totalmente diferente. Nós, portanto, aqueles treinadores e é legítimo, eu volto a dizer, mas aqueles treinadores que não é uma crítica, eu até acho que é legítimo. Mas o sistema que muda, o sistema que veicula cada um para o seu lugar. O ganhar a toda a força porque acham que o resultado é que lhes vai permitir que eles cheguem ao futebol profissional. Eu acho que são os treinadores que não interessam ao futebol de formação. Portanto, Exatamente. Porque não é isso que nós pretendemos que os miúdos percebam que entendam, porque os miúdos hoje em dia, repara, os miúdos passam horas a treinar, não é? Não faz sentido nenhum que os sacrifícios que os pais fazem para levar os miúdos aos treinos. Os miúdos que saem da escola vêm para os treinos. Eu tenho que ter esta pergunta, mas juntar tudo no mesmo saco. Os resultadistas por gene são do profissional e querem seguir o profissional. E depois juntar os outros que são do processo, que querem evoluir, eu acho que é uma mistura perigosa, porque vais ter em alguns deles a legitimidade de querer subir e tu nem consegues separar. Mas aí tem que ser a direção técnica do clube a também fazê-los entender e perceber aquilo que é a filosofia do clube e muito bem isso do modelo de treinador que nós temos, e nós temos o nosso modelo também claramente implementado, e o nosso modelo de treino e essas coisas todas, e os treinadores têm que os procedimentos que os nossos treinadores têm, portanto eles têm que os cumprir. Agora, aquilo que é muitas das vezes que se entende é que, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que quem está na formação percebe. Se calhar nós temos nos escalões de formação, na altura até daquelas idades que há miúdos que têm ainda na sua fase atrasada da maturação e da puberdade, mas são miúdos com uma evolução técnica muito, muito, muito boa. Portanto, esses miúdos vão acabar por crescer e por dar o seu salto maturacional. Mas depois, se calhar, tem outro jogador que já atingiu a sua maturação e que dá mais resultado no imediato para a equipa. Mas é preciso perceber, em termos de médio e longo prazo, o que é que vai ser um jogador e o que é que vai ser outro jogador. E não se pode estar a encostar aquele jogador que se calhar a nível técnico é muito bom e deixa de jogar, e depois se calhar ele até desiste do futebol porque deixou de jogar e que afinal eu não sou bom para o futebol e vou desistir do futebol. E ele se calhar é um miúdo que daqui a uns anos era ele que ia sobressair e o outro já não. O outro, quando começar a não fazer diferença a nível de física, a nível de maturação, já vai ele estagnar. Portanto, o que os treinadores têm que perceber é isso mesmo. Portanto, é que os jogadores têm que jogar todos, porque é mais no jogo que o jogador até vai evoluir. Não é? Portanto, têm que jogar todos, têm que ter todas as mesmas oportunidades, tem que se dar tempo a esses atletas, tem que se dar tempo. Obviamente que se nós tivermos um treinador que só quer ganhar, eu prefiro pôr um gajo
que já tem na sua idade biológica, se calhar tem 15, 16 anos e está ali a competir com os 13, 14 anos, do que um gajo com um miúdo que ainda está muito atrasado na maturação, mas que o miúdo tecnicamente é muito bom, mas os outros chegam ao pé dele, afastam-se e ele nem toca na bola. Portanto, mas o que eu penso é assim, quem vai ser este miúdo e o que é que vai ser o outro ao nível da evolução do futebol jovem. Portanto, e a atenção que nós temos de ter a isso. Portanto, e muitas das vezes os nossos treinadores não percebem isso, mas isso foi o que eu te disse. Aí é a direção técnica, a coordenação técnica que tem que se impor e tem que fazer explicar que os projetos são do clube, os jogadores são do clube, e o que nós queremos é que os jogadores consigam chegar ao futebol profissional. Portanto, para quem nós trabalhamos, o futebol jovem, para quem trabalha, é para o futebol profissional. Portanto, os maiores títulos que nós temos é que todos os anos consigamos pôr jogadores nossos da nossa formação no futebol profissional. Nós, por exemplo, o ano passado, nas equipas de futebol profissional, tínhamos 14 atletas da formação. Isso para nós é um orgulho enorme. É um orgulho enorme nós conseguirmos fazer isso. É melhor do que ganhar o campeonato regional ou sermos que for. Nós fomos campeões da segunda divisão nacional do Sub-15 há 2 anos, acho eu. E foi importante, foi muito bom, valorizou muito o clube, mas eu prefiro muito mais que esses atletas vão à seleção nacional, que esses atletas agora estejam na equipa A, que esses atletas... Isso para nós é muito melhor. É um valor acrescentado. É um valor que qualquer título. Portanto, tal como, pronto, na altura eu tive a sorte, como eu disse, tive lá esses 12 anos no Sporting, acho que foi onde eu aprendi ainda mais a nível da nossa formação, e isso sempre se deu essa importância não ao resultado, mas à evolução do atleta. Portanto, a nossa preocupação tem que ser sempre o jogador, a nossa preocupação tem que ser sempre olhar para aquele miúdo e tentarmos projetivar o que aquele miúdo vai ser a médio e longo prazo e não no imediato, só no imediato. Não se pensar sempre só naquilo que é o imediato. Por exemplo, outra vertente que nós fazemos isto aqui no clube é o futsal, acho que, e juntámos este departamento, mas agora está junto, mas mesmo antes de estar junto, nós já o fazíamos. Portanto, os nossos atletas jogam futebol e futsal antigamente, agora jogam futebol e futsal até aos juvenis, então, são os mesmos jogadores. Portanto, são os mesmos jogadores que jogam futebol e futsal. Antigamente não eram os mesmos jogadores, mas faziam transição. Portanto, havia jogadores do futebol que às vezes iam ao futsal, do futsal para o futebol não, mas do futebol para o futsal era frequente. E agora nem sequer nós não temos jogadores só de futsal, temos os nossos jogadores do futebol que ao fim de semana jogam futebol, quando se não vão convocados ao futebol vão jogar futsal, mesmo a nível nacional, e o contrário, e depois do futsal para o futebol. Portanto, porque o futsal também lhes dá uma experiência e uma especificidade que eu acho que é importante depois para a evolução. Até, o modelo brasileiro é muito virado para isso, até a técnica eu defendo que se calhar mas isso era uma conversa só para um programa, se calhar nós até se calhar só aos sub-13 nós devíamos trabalhar se calhar só mais no futsal, se calhar, não sei. Estás a falar do aprimorar a parte técnica, a parte da movimentação. Os próprios brasileiros alimentam essa filosofia, essa metodologia e têm resultados. São campeões do mundo, não é por nada. Eu queria então passar agora para o Luís para nos abordar, portanto, estas especificidades da coordenação técnica, aquilo que vê diferente até a nível nacional, diferente a nível regional, se vê a questão da integração metodológica, ou da limitação desses recursos, ou da resistência à mudança, e também as exigências da própria função, do conhecimento tático, o planeamento estratégico da formação, a capacidade de liderança e a comunicação em que é importante ter. Queria que falasse um pouco sobre isto. De forma... Assim, e tentando também ser sucinto, logicamente nós aqui, a nível depois de processos de transição e planos de transição, logicamente, e pegando na conversa que estávamos a ter há pouco, um treinador, e cada vez mais temos treinadores específicos e a nível de formação que não têm ambição, e muitas vezes encontramos já treinadores que estão no futebol de formação, seja equipas de infantis, de iniciados, mesmo de juvenis, e que já lá estão há 20 anos e que acabam por se, mesmo que não monetariamente, por se profissionalizar nessas mesmas equipas. Logicamente, e eu aqui falo se calhar num plano diferente, porque as equipas que nós coordenamos na SAD são somente sub-18 para cima,
e acabamos obviamente por ter aqui, dentro desta parte do treino, dentro desta parte também de modelo e dinâmica de integração de jogadores, nós temos um modelo que para nós e para os nossos treinadores acaba por ser mais fácil e obviamente, eu tive como treinador nos últimos 2 anos e sinceramente, e respondendo à pergunta também de há bocado, acabou por ser difícil e é muito difícil nós estarmos no campo e estarmos a coordenar. Vamos falhar de alguma maneira e senti-me a falhar muitas das vezes com os meus treinadores porque não lhes conseguia dar resposta muitas das vezes a coisas que eles queriam e necessitavam. E logicamente que agora, estando nesta parte da gestão e conseguindo focar-me única e exclusivamente na parte da coordenação, sinto que consigo ser muito mais, estar muito mais presente. E logicamente que isso para eles também é melhor, para os jogadores também é melhor, porque nós conseguimos estar atentos a outras coisas. E logicamente aqui, principalmente, uma coisa que eu sinto que mudou bastante a nível de paradigma nestes últimos 2 anos foi o facto de termos um modelo de jogo transversal às nossas 3 equipas na SAD, o que nos permite ter aqui também uma ideia daquilo que nós queremos para os nossos jogadores, também daquilo que nós queremos para os nossos treinadores. Nestes últimos 3 anos só mudámos de treinador na equipa B uma vez e foi porque de facto, lá está, o treinador teve um convite para ir para uma equipa de um nível superior, neste caso Campeonato de Portugal, e acabou por aceitar. E mesmo assim a solução foi sempre uma solução interna, promovermos treinadores que acreditavam no projeto, que estavam connosco dentro do projeto, e isto a nível de valorização de carreira de treinador. Obviamente que para nós, e é por isso que trabalhamos todos, não é? Obviamente depois o jogador e o facto de nós termos também, enquanto coordenação e enquanto equipa de gestão, termos definido aqui também aquilo que nós queríamos a nível de características específicas por posição para o nosso modelo de jogo, o que nós sentimos foi que acabámos por valorizar muito mais os nossos jogadores, seja internamente, porque o ano passado a equipa que subiu do Campeonato de Portugal para a Liga 3 tinha 8 jogadores da formação, isto para um clube da dimensão Muito do bom. Amora é muito bom mesmo. E obviamente que depois também vermos os jogadores da nossa formação, alguns deles que já faziam parte do plantel sénior, outros que não chegaram sequer a estrear e saíram, tiveram propostas vantajosas para ir para o estrangeiro, isso a nós também nos deixa bastante agradados, ou seja, é sinal que nesta parte da coordenação e da gestão estamos a fazer alguma coisa bem. Depois, obviamente, aqui há alguma resistência, aqui tentando responder também à pergunta, e numa fase inicial, principalmente quando recrutamos treinadores, há obviamente que há alguma resistência na parte do modelo de jogo, porque o treinador obviamente também tem as suas ideias e também se quer exprimir, e nós também tentamos dentro daquilo que é principalmente questões estratégicas para o plano de jogo, nomeadamente nas equipas de sub-19. A equipa de sub-19, no facto de ser campeonato nacional, coloca muitas vezes algumas questões um bocadinho mais difíceis a nível estratégico e que é preciso o treinador pensar de outra forma. No entanto, acho que a nível de comunicação, se tivermos uma comunicação constante, e acho que os colegas também acabam por fazer isso certamente nos clubes, falar com os treinadores, perceber também quais é que são as maiores dificuldades que eles estão a sentir, nomeadamente no dia-a-dia, a nível de gestão de equipa, muitas das vezes também a nível de processo de treino, porque conseguimos acompanhar os treinos, e o facto de acompanharmos os treinos, muitas das vezes somos nós que também temos de ser o input para os treinadores perceberem o que é que não estão a fazer tão bem, o que é necessário retificar. De facto, para nós, e isso lá está, eu falo aqui um bocado de um ponto de vista privilegiado, porque temos 3 equipas, ao contrário dos colegas que muitas vezes têm mais. Mas para nós é muito mais fácil, eu consigo ver as sessões todas de treino, e se não vir alguma sessão de treino, temos o treino gravado, os treinadores fazem corte do treino, mostram vídeo aos jogadores antes, ou seja, há um cuidado muito, muito importante com aquilo que é o desenvolvimento do jogador. E o que o Nuno referia há bocado, ou seja, acho que o nosso papel enquanto coordenadores, obviamente todos nós gostamos de ter rendimento, não vamos fugir a isso, e muitas vezes o tal jogador que já tem 1,90 m e que nós sabemos que já está espremido ao máximo e que nos vai dar rendimento, obviamente que todos gostamos de ter esses jogadores, mas isso para nós não é determinante. E acho que é o nosso papel e tem de ser o nosso foco enquanto coordenadores, é olhar e perceber onde é que está o talento, como é que nós vamos conseguir potenciar este talento e como é que vamos conseguir potenciar este jogador. Logicamente que sabemos que o funil depois para o futebol sénior acaba por ficar muito curto e que nem todos vão conseguir essa transição, mas nós obviamente que se conseguirmos projetar 20 jogadores para futebol sénior, perfeito, e esse é um bocado o nosso trabalho. Obviamente que depois, e aqui acho que o clube, e neste caso o Amora, cresceu bastante, principalmente neste último ano nesse sentido, que é a constituição de mais departamentos de coordenação, ou seja, não termos só aqui
um diretor ou um coordenador técnico, como é o meu caso, em que controlo treinos, controlo treinadores, controlo também o processo de certificação, e termos aqui depois departamentos de coordenação mais específicos para áreas mais concretas que permitam também de alguma forma aliviar aquilo que é o trabalho do treinador e da equipa técnica. O caso do departamento de guarda-redes, o caso do departamento de observação e análise, que tem sido bastante importante e tem tido um grande impacto também naquilo que é o crescimento das nossas equipas e das nossas equipas técnicas. O departamento também de performance individual, obviamente que são coisas que eu acho que depois são coisas muito, muito simples e que acabam por ter um impacto muito, muito grande naquilo que é o desenvolvimento do jogador. E sinceramente acho que nós, neste caso, nós coordenadores técnicos, temos de olhar principalmente para as equipas de formação com este carinho de desenvolver jogadores, desenvolver treinadores, não ter problemas em sentar-nos com os nossos treinadores, porque lá está, e a conversa de há bocado vai muito neste sentido. Acho que se um treinador quer estar no futebol de alto rendimento, então que esteja. Porque está certamente a roubar outro lugar a um treinador que quer estar aqui, olhar com carinho para o projeto, olhar com carinho para os jogadores, desenvolver jogadores, e isso a nós, no futebol de formação, é aquilo que nos preocupa. Obviamente que depois no futebol sénior sabemos que as coisas são completamente diferentes, e é resultado, e é ganhar, e se perdermos, temos os dias contados. Felizmente não é essa a nossa maneira de trabalhar, e no futebol de formação nunca despedimos um treinador, e temos bastante orgulho nisso. Portanto, acho que há coisas mais importantes, nomeadamente promover os jogadores à equipa principal. Isso é um bom princípio, um bom meio e um bom fim para os treinadores. Em relação à formação do coordenador técnico, e queria que tu, portanto, além disto que o Luís Filipe falou em relação à própria metodologia, o enquadramento que tem nos vários departamentos e a articulação que tem, a formação da coordenação, e que também queria que falasse um pouco disto de forma sucinta, que é a coordenação atualmente é muito idêntica à coordenação técnica das entidades formadoras, vai muito à certificação. Vocês acham isso suficiente quando, por exemplo, estamos a falar de questões em que a coordenação precisa, como as questões da liderança, as questões que a coordenação precisa da gestão, e isso é tido em conta, portanto, é tido em conta a comunicação, o plano estratégico, a capacidade de adaptação, isso é tido em conta nas formações, ou é? Eu tenho o curso portanto, diretor de coordenação técnica de entidades formadoras, e o que vi foi muito o seguir os passos da certificação. André, pudesses também falar sobre um pouco disto? Só dar aqui uma chega também àquilo que o Luís também estava aqui a dizer, que tem a ver com, se nós queremos melhores recursos humanos, eu acho que isso vai elencar também na nossa capacidade financeira, nos nossos recursos financeiros. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que o Nuno e o Luís tentaram escolher os melhores recursos humanos dentro das limitações que nós temos. Aquela questão de ter o curso nível 3 do FAA nos Açores também não acontece. Portanto, eu acho que dentro das limitações que existem, a Federação Portuguesa de Futebol este ano, pela primeira vez, lançou um curso de nível 3 em 4 cidades distintas, pela primeira vez, algo que nunca tinha acontecido, né? Portanto, para tentar abraçar um conjunto de treinadores. Obviamente que para os açorianos e para os madeirenses ia continuar a ser difícil estar num curso desse género. Estou-me a lembrar desculpa lá interromper-te, só para dizer uma coisa. É verdade. Isso. O programa é isso, não? O programa é isso. É verdade isso que aconteceu, mas, por exemplo, nós tivemos 2 treinadores a frequentar o nível 3, portanto, em Portugal continental, e depois, ao fim de semana, os treinadores lá iam para as suas casas, os nossos ficavam lá e tinham que pagar os quartos. Exatamente. Portanto, que não faz sentido nenhum. Exatamente. Além dos 3.000 euros que já pagaram, ainda depois não, é que neste momento já não são 3.000. Tinham que ficar lá e pagar as suas despesas do hotel porque não estava essa noite lá. Não faz sentido nenhum. Neste momento já são 4.500 euros ao algo do e aos fins de semana, que aquilo é internato, até à sexta-feira está pago, mas depois sábado para domingo tinham que pagar porque não estava completado. É assim,
O que eu acho, muito Deixa-me fazer honestamente, uma pergunta, André. Então, porquê é que não fazem, como já fazem, para os treinadores que estão no estrangeiro, algo que eu luto, e que fazem por videoconferência, porquê é que não fazem? É o conhecimento, não é só o curso 3, nem o curso 2, nem o curso 1, nem o FAA. Porquê é que não fazem o conhecimento respeitando o princípio da continuidade eu vou-te dar, territorial? Pedro, eu vou-te dar a resposta que me deram, porque é assim, eu tenho o curso de nível 2 já há alguns anos. Portanto, há 15 anos que eu tenho o curso de nível 2. E eu já fiz várias tentativas em Portugal e no estrangeiro para poder tirar o curso de nível 3 e não consegui. Portanto, é difícil. É difícil entrar no curso de nível 3 em Portugal, é difícil. E aí vou-te dar a resposta que me deram. Apesar de não concordar com ela, vou-te dar a resposta que me deram de uma entidade, que foi, André, o curso de nível 3 é para o futebol profissional. Portanto, tu já tens o curso de nível 2 e tu já podes ser adjunto na segunda liga. Portanto, tu quando lá chegaste, tu ainda podes ser adjunto da segunda liga. Pá, e, legitimamente, eles têm razão. Eles têm razão, legitimamente, eles têm razão. E eu ia falar aí o Mas Nuno já então o teve Nuno aí. Narei ainda tem mais razão. Eles não dividem o percurso da formação como fazem nos países de Inglaterra, país de Gales e Escócia, em que dividem, em que teriam um curso UFA. Se eu quisesse tirar para a formação, eu tiraria só para a formação. Não dividem e, portanto, dá essa confusão que dá. Sim, E o Nuno e eu Narei vou-te e tem eu vou-te razão em falar, relação a isso. e eu vou-te falar de outra questão aqui, de um pormenor também. Para mim é um pormenor. E se nós falássemos, por exemplo, da formação dos treinadores de guarda-redes? Se nós falássemos da formação da escassez de treinadores de guarda-redes que Está a existem, só acontecer agora é que a agora, só está Federação a acontecer começou a agora. fazer. É Uhum. do custo. Podemos falar sobre isso. Nos Açores há um déficit enorme de treinadores de guarda-redes. Eu não sei como é que é no continente, não sei como é que é na Madeira, mas é um déficit enorme. É igual, no Eh, continente é igual. Pronto. O que eu sinto é que nós, para termos melhores recursos, obviamente temos que ter recursos financeiros para isso. Eu tenho a certeza que se o Nuno tivesse à sua disposição todos os treinadores com curso de nível 3 e nível 4, reconhecendo neles competências suficientes e pudesse abarcar as duas, então ele escolheria com certeza os treinadores com curso de nível 3 e nível 4. Mas ele também pode me dizer assim: pá, André, mas eu tenho um treinador com o FAC que ele é melhor que um treinador do FA que eu tenho aqui. E ele pode reconhecer isso neste momento. É verdade que isso pode acontecer. Então, em termos daquilo que é a metodologia, e respondendo à tua questão e dos treinadores e toda essa envolvência da coordenação técnica, eu quando no meu segundo ano, eu também estou inscrito agora para fazer esse curso de coordenação técnica na Federação, até porque isso também dá mais alguns pontos na certificação, temos vindo a falar um bocadinho sobre isso. Foi a Exatamente. parte positiva do Covid, foi essa que deu logo para tirar esses cursos Exato. todos Online. Exatamente, mas mesmo assim, Nuno, vamos ter que deslocar ao continente uma ou duas vezes, ou três vezes ao Não, na continente, já altura não do se Covid sabe. eu tirei esses todos, não era preciso, era tudo Pois, online. Exatamente. isso era maravilhoso, E exatamente. porquê é que mudaram isso? E porquê é que mudaram isso? A minha resposta que me deram, Exato. Nuno, foi que a UEFA não permite que aos madeirenses e os açorianos estes cursos online, mas permite quem está no estrangeiro essas situações. E eu pergunto ao UEFA, as regiões ultraperiféricas têm especificidades, o regimento das regiões ultraperiféricas tem especificidade a nível de todas as entidades europeias. A UEFA não é uma entidade europeia, não está incluída numa entidade europeia, não tem que respeitar uma lei que é europeia? Pergunto eu. Eu, por acaso, É assim, eu tirei esses percebo cursos, isso, não fui nenhuma vez lá. Mas foi na altura do Covid. Mas agora sim, agora sem tenho dúvida, claro. sem Tenho dúvida claro. nós aprendemos com o Covid. E o Covid, por exemplo, é uma questão que me custa muito. Eu tirei imensas formações, inclusive uma delas através da Associação de Futebol da Madeira, que teve a ver com a tutoria. Isso é outro aspecto também, que nós, enquanto coordenadores, podemos ter treinadores que já têm o curso de UFAB e serem tutores dos cursos UFAC, mas pronto, também tivemos que fazer isso. Foi online, fiz online, assisti a imensas formações online na altura do Covid e agora estamos a demitir-nos dessa função e as associações e as federações estão a deixar de o fazer. Eu acho que sinceramente foi uma mais-valia, acho que devíamos ter aprendido com isso e ter mantido, que seria benéfico para todos. Mas em termos daquilo que é a metodologia, daquilo que nós podemos desenvolver, em termos das nossas tarefas enquanto coordenação técnica, a Pedro, sem dúvida,
eu já estive a ver, a ler um bocadinho daquilo que vai acontecer nesse curso de direção técnica, vai seguir claramente aquilo que são os pontos da certificação. Vai claramente seguir os pontos da certificação. Tenho a certeza absoluta que é isso que vai acontecer. Não, eu tirei esse curso o ano passado e sim, vai ponto a ponto bater exatamente com aquilo Exatamente, que é eu o também processo de terei. certificação. E eu pergunto, onde é que fica a gestão emocional? Onde é que fica a parte da psicologia que toda a gente fala que diz é necessário para tudo e mais alguma coisa, e a gente peca outra vez na gestão emocional, na relação com os outros, porque nós temos pessoas, portanto, temos um Sim, homem à mas nossa Pedro, frente, o treinador, um sim, pai, sim, portanto, temos que saber gerir estas situações. Se nós não temos sim, mas se me ferramentas, permites, nós agora no âmbito da certificação, e eu insisto nisso porque isso é a minha vida, hoje apesar de ser a tempo parcial, nós temos que ter uma equipa multidisciplinar. E, portanto, dentro dessa equipa multidisciplinar, o diretor técnico não vai cumprir todas as funções. Nós temos um psicólogo a trabalhar connosco, nós temos um médico, nós temos um massagista, nós temos vários fisioterapeutas. Portanto, e pessoas que colaboram connosco. Vocês vão dizer assim, "Epá, André, não mas estou a vocês falar, não estou a ao falar futebol, disto, não estou a falar da estás a falar da questão especificidade, do não estou a treinador." falar da especificidade, estou a falar nas competências que cada um de nós, isso o professor, tu és professor, André, mas tu tens que ter competências psicológicas e podes a ganhar fora, através de formação, que podes trabalhar melhor com as pessoas que têm à tua frente, independentemente se são treinadores, pais, dirigentes, e que tu ganhas à partida com essas ferramentas. Se tu excluís da formação, tu não as tens que procurar por ti próprio. Tudo bem, é legítimo procurar por si próprio. Mas, por exemplo, eu tive um formador numa formação em que estava uma pessoa da federação e ele falou, fez a contagem tipo gato fedorento, ele falou para aí umas 200 vezes que os miúdos têm que ter alegria. Estamos a falar de miúdos dos petizes e dos traquinhas. E depois mostra uma métrica em que tem lá a parte física, a parte técnica, a parte tática e não tem nenhuma métrica psicológica, que era muito fácil de pôr. Era pôr a trampa da alegria. Se o miúdo sai alegre ou feliz, ou a felicidade, se sai alegre ou não sai alegre do treino. Fácil. Mas um homem que é responsável pela federação mostra e fala 200 vezes da felicidade dos miúdos e depois mostra um gráfico que não tem lá a métrica. Pede-me desculpa porque eu abordei e disse, então você fala da felicidade e você não tem a métrica da felicidade aqui. Mas que é esta Sim, eu percebo. falta de Nós já sensibilidade falámos um em bocadinho relação a sobre isso estes já. temas que a própria formação não dá. E depois a gente vai cambados, desculpem-lhe a Assim, mas expressão. repara, Pedro, eu insisto nisso e eu falo nessa questão do marítimo, porque eu conheço um bocadinho daqui que o Pedro também explicou, aliás, que o Nuno também explicou, mas assim, eu tenho a certeza absoluta que os jogadores que estão no futebol profissional e os sub-23 do Marítimo, os sub-19 do Marítimo, eles não saem depois do treino, eles querem ser jogadores profissionais, eles nem sempre vão ter dias ótimos no treino. Agora, se nós estamos a falar de crianças mais jovens, obviamente eu digo isso aos pais com quem vou reunir, olha, eu quero que o seu filho seja feliz no clube, que ele tenha felicidade ao treinar. Nós estamos a falar de crianças, não é na fase da especialização. E eu agora também queria dizer aqui, eu acho que a fase da especialização, nós dizíamos que começava nos sub-14, mas eu acho que neste momento nós temos crianças que muitas vezes são analfabetas motoras e o Covid acho que também veio piorar isso. Portanto, eu acho que neste momento a triagem é feita ali no sub-17, pelo menos nos Açores está assim, não sei a realidade do país e da Madeira, nesse caso do Amor, mas eu Sub-16. vejo que é No nosso isso, caso, sub-16. eu Nuno, sinto que eu tenho jogadores que Nós aos começamos no sub-14 sub-15. têm dificuldades, grandes dificuldades ainda no sub-15, grandes dificuldades. Estamos falando de aspectos que, por exemplo, vamos ver, nos Açores, nós temos aqui na Associação de Futebol Fundada, nós temos futebol de 7 até aos sub-12, os nossos sub-13 fazem futebol de 9, e eu tinha jogadores, ou por exemplo, uma posição específica do guarda-redes, em que o meu guarda-redes não conseguia fazer um pontapé de baliza até à linha do meio-campo. Portanto, porque tiveram sempre limitados àquilo que tinha sido a sua formação enquanto futebol 7 e enquanto futebol 9. Eles não estavam, não tinham capacidade suficiente. Pelo aspecto, pelo espaço reduzido de treino, pela qualidade do espaço, ou seja, por múltiplos fatores.
Pronto, eu também não sei se aconteceu convosco, mas essa posição específica do guarda-redes, por exemplo, o meu guarda-redes não sabia bater um pontapé de baliza, por Mas exemplo. quanto estranhos é que o teu guarda-redes, quando chegou ao pé de ti, tinha tido específicos de guarda-redes até essa altura? Se calhar poucos. Nós acabamos, e infelizmente os miúdos depois acabam por muitas das vezes saírem prejudicados, nomeadamente quando chegam depois a essa fase de especialização, pelo pouco trabalho ou nenhum que tiveram nas fases mais importantes da formação deles, nomeadamente no futebol 7. Logicamente nós tentamos combater isso. Uma das coisas que mudámos de mentalidade, nomeadamente no Amora, foi o facto de todas as nossas equipas de futebol 7 terem treinadores de guarda-redes. E mais uma vez vamos obviamente aos recursos e à capacidade financeira e de investimento que os clubes depois podem ou não podem ter. Nós felizmente conseguimos, e não digo só de guarda-redes, obviamente que se eu vou ver um treino de futebol 7 e eu tenho um treinador principal para 16 jogadores, o treino não vai ser rico. O treinador, se mesmo que tenha meio campo para treinar, se quiser meter três estações a funcionar ao mesmo tempo para cada atleta ter mais tempo de prática, o treino não vai funcionar com a mesma qualidade, não vai haver feedback com qualidade, não vai haver muitas vezes também correção do gesto técnico. E acho que muitas das vezes aqui é onde nós também podemos fazer a diferença, nós coordenadores, ou seja, ajudar e ver o treino de fora, nomeadamente nestas fases mais precoces do desenvolvimento do jogador e ajudar também os treinadores. Não sei, André, se isto também faz sentido para ti, se não. Sim, faz sentido, porque é assim, repara, quando nós estamos, por exemplo, nós estamos limitados muito àquilo que é a formação de treinadores aqui nos Açores, claramente. Acho que há déficit da formação. E depois o que eu sinto é que algumas das pessoas que estão aqui no futebol de formação nos Açores, a maioria dessas pessoas são professores de educação física. E o que eu sinto é que eles ficaram ao longo, não sei também como é que acontece no Amora e também como é que acontece no Marítimo, mas vamos imaginar que tiveram entre os 25 anos e os 40 anos, tiveram 15 anos no futebol de formação. E chegam ali aos 40, aos 45 anos, 20 anos de futebol de formação, por exemplo, não têm perspectivas nenhumas, porque nos Açores só existe uma equipa profissional e portanto não têm perspectivas nenhumas de ir para o futebol profissional, são professores de educação física e tiveram 20 anos no futebol de formação. E depois chega ali um ponto em que eles dizem, pá, eu agora vou descansar. E Estagnar. essa é uma das grandes dificuldades que nós temos aqui. Ou seja, eles sentem que tiveram 15 a 20 anos no futebol de formação e depois querem se dedicar à família ou então ter tempo para si. E depois é muito difícil nós abraçarmos novamente. Eu acho que na Madeira é mais fácil e julgo que no continente muito mais fácil será ter recursos humanos que saidinhos da universidade, inquietos para poder treinar, porque nós aqui nos Açores não temos não temos curso de educação física e desporto. Isso é outra das grandes dificuldades que nós também temos aqui. O que nós temos aqui são cursos técnicos de desporto com o 12º ano, que nos dão alguma ajuda, mas que não têm a mesma capacidade, nem a mesma competência do que é uma licenciatura em educação física. Mas seria bom ter um treinador de guarda-redes para todos os meus coroas de formação. Mas eu neste momento eu tenho dois treinadores de guarda-redes. Um para o futebol de 7 e 9 e outro para o futebol de futebol 1. São dois. Certo, atenção, estou a dizer isto, mas não tenho um treinador de guarda-redes específico por cada escalão. Tenho um treinador, dois treinadores no futebol 7 que acabam por fazer as equipas todas. Sim, vou-te ser sincero, obviamente que para nós, pelo menos aqui no Amora, não sei a realidade dos outros clubes a nível nacional, mas acredito que também não seja muito diferente. Obviamente que é mais fácil arranjar treinadores, nomeadamente miúdos que saem da faculdade. O mais difícil acaba por ser um pouco o que o Pedro estava a falar há bocado, que é depois educares também esses treinadores, ou seja, a nível de gestão emocional, eles perceberem que estão a lidar com crianças, que o mais importante não é a felicidade deles por ganharem ao fim de semana, é a felicidade do jogador em acabar o treino e sentir que teve um tempo útil de prática e que vai para casa contente porque esteve a fazer aquilo que mais gosta. E isso, sinceramente, é o mais difícil, porque o E treinador a muitas parte vezes faz. pedagógica, que o André também Exatamente. percebe, e eu não, e a parte pedagógica, que é essencial. A Sim, sem sensibilidade dúvida. pedagógica. Mas acho que aí depois é muito o nosso trabalho também a guiar aquilo que é o treino, principalmente. Ou seja, eles vão fazer o treino tanto para eles e para se sentirem bem, porque, com todo o respeito, e se calhar, não sei se vocês concordam, os miúdos até
na minha opinião, o futebol 7 não me interessa se taticamente o que é que eles percebem ou não percebem do jogo, não me interessa o treinador estar a treinar esquemas táticos, que é uma coisa que me faz muita. Podemos, obviamente, dar umas luzes porque é importante os miúdos perceberem o que é que está a acontecer no jogo. Acima de tudo, eles têm de crescer, têm de ter muito tempo de prática, têm de se divertir, de sair do treino com o maior número possível de tempo de contacto com bola. Isso para mim é o mais importante. Portanto, obviamente que desmistificar e tirar um bocado isto da cabeça dos treinadores de formação, acho que acaba por ser o mais complicado. Permite-me também uma pergunta, já que estamos aqui na tertúlia. Exatamente. O Amora não sente dificuldades no recrutamento ou na manutenção dos seus jogadores pelos clubes aí ao redor? Não sente essa dificuldade? É o clube que consegue recrutar ou é o clube que... Como é que diz? Neste momento, acredito também, se calhar, fruto das últimas 2 épocas e de sermos presença constante, e falo mais isto numa perspectiva de SAD, de sermos uma presença constante a nível de Liga 3, mesmo no Campeonato de Portugal, e os Sub-19 estão sempre em campeonatos nacionais, não sentimos essa dificuldade, ou seja, sabemos perfeitamente que eu não posso competir com equipas que estão na Primeira Nacional, é muito difícil. Obviamente que também sei que os melhores talentos que eu tiver, e mais principalmente no futebol 7, o que nós tivermos, vão acabar por dar o salto para um Benfica, para um Sporting, e nós não conseguimos combater isso, é impossível. Agora, logicamente, clubes aqui à nossa volta, nomeadamente Vitória de Setúbal, que foi uma potência durante muito tempo e que, fruto agora do facto de estar da Distrital, conseguimos se recrutar alguns jogadores ao Vitória, Barreirense, etc., que são alguns clubes historicamente aqui também mais fortes, mesmo o próprio Copa da Piedade, conseguimos recrutar, mas lá está, porque temos a equipa principal na Liga 3, isto num escalão etário como Sub-19 já tem uma importância muito grande para o jogador, porque já vê o profissional mais perto. Neste caso, nos escalões de formação, sinceramente, também não sinto essa dificuldade, sinto mais dificuldade em reter talento do que propriamente em conseguir recrutar. Mas pronto, isto, se vamos ser honestos, acho que qualquer um de nós aqui ninguém vai conseguir reter talento se o Benfica ou o Sporting vierem bater à porta, portanto é muito complicado. E sair antes da idade onde há contrato de formação profissional, ainda é muito mais difícil será. Eu queria passar para a questão da publicidade. Tenho aqui a nossa responsabilidade em relação à publicidade, e já volto convosco para a última parte e a última questão, e também para as despedidas em relação ao programa. Temos neste caso o nosso patrocinador, que é o Poente, Sol Poente da Ponta de Sol. Caro, vocês estejam cá na Madeira, convido-vos a ir a este restaurante. A gente está a apoiar, penso que com a vista mar, uma bonita vista mar, um pôr do sol, e as suas iguarias, será algo que poderão levar as vossas equipas, ou mesmo quando estiverem cá familiarmente, poderão estar neste local, que é um local magnífico na Ponta de Sol, perto do Porto, da Ponta de Sol, o Porto Antigo. Convido-vos a todos a visitar o restaurante Poente de Sol. Vamos então para a última questão, que é a questão da praxe do programa. Tínhamos muito mais perguntas aqui para fazer, mas também, visto que já estamos aqui a esticar o caso do Nuno e nem queremos fazer com que ele, portanto, perca também os seus compromissos, vamos até a última questão, que é: qual é o vosso conselho, como coordenadores técnicos, como agentes desportivos, com a vossa experiência, para quem nos está a ouvir, possa ser útil para a sua vida pessoal, profissional, desportiva? Eu posso começar, não, sem problema. Não. Acima de tudo, que percebam que
é muito exigente trabalhar no futebol e coordenar e liderar pessoas, acima de tudo. E tudo aquilo que nós fazemos, e eu falo um bocado na perspectiva da coordenação, tudo aquilo que nós fazemos, acima de tudo, é para o desenvolvimento dos jogadores, desenvolvimento do nosso clube, sempre com um propósito maior do que nós. Obviamente que vão haver muitos dissabores, vão haver muitas horas difíceis. Logicamente que esta parte da educação, e acho que falámos bastante disso aqui hoje, esta parte da educação, seja de treinadores, seja de jogadores, logicamente que é complicado, mas é benéfico. Acima de tudo, que não desistam, que trabalhem, porque acho que vão acabar por ser recompensados por isso. E deixar também aqui, em nota final, também um agradecimento ao Pedro, ao André e ao Nuno pelo convite para fazer parte deste painel, e muito obrigado. Passando ao nosso representante açoriano, André. Bom, assim, em termos daquilo que é a coordenação técnica, eu julgo que o Luís também estava aqui a dizer isso, tem muito a ver com gerir recursos com personalidades diferentes, com educações também diferentes, com idades diferentes. Eu julgo que é uma tarefa difícil e que requer algum jogo de cintura em que nós temos que ter, que nós temos que ter a capacidade para ter os nossos recursos do nosso lado. Eu julgo que tudo deve acontecer a seu tempo. Se alguém tiver como objetivo algum dia também abraçar uma dessas tarefas como coordenador, eu acho que deve sempre, de alguma forma, passar primeiro pelo campo, estando no futebol profissional ou não, no futebol de formação, e depois perceber aquilo que são as dificuldades, e depois passar como coordenador e perceberá que gerir recursos e tudo aquilo que são a envolvência do próprio clube será mais fácil, será um bocadinho mais fácil. Passamos então ao Nuno Areia, que é esta questão de recursos, pais, dirigentes, treinadores, jogadores. Já fizeste tudo, até és coordenador de coordenadores, portanto... Antes de mais, agradecer, é sempre um prazer enorme falar de futebol de formação. Acho que é mesmo, como eu já disse, a minha paixão, e estava aqui horas e horas a falar, e não se falou de muitos temas importantes para a formação. Um deles, talvez o maior entrave, que eu acho que continua uma guerra há 30 e tal anos, que se anda a tentar lutar com os horários escolares. É uma aberração que nós continuemos a ter miúdos a chegar a casa às 11 da noite para terem aulas outra vez às 8 da manhã. Portanto, não se consegue ter bons alunos, nem se calhar melhores desportistas. Acho que há muitos anos... É a conciliação dos dois sistemas, estás a falar, conciliar o sistema educativo com o sistema exatamente. desportivo. Portanto, se nós formos ver muitos países da Europa, portanto, os atletas têm uma carga horária nas escolas que lhes permite terem treinos a horas decentes, que não acontece em Portugal. Portanto, é uma situação que deve rapidamente, eu estou a dizer rapidamente, mas isso já se fala há 30 e tal anos que se anda a falar nisso. Eu lembro-me, em reuniões, já houve reuniões na Federação e tudo para se tentar, até se ia por o Comitê Olímpico também a juntar para se tentar alterar isso, e não se consegue. Portanto, é muito difícil, mas é um dos grandes entraves que eu acho que existe no futebol de formação. Depois, como conselho, se calhar para os miúdos, portanto, nós perguntamos todos os dias aos nossos miúdos se eles querem ser jogadores de futebol, e todos vão dizer que sim, mas nem todos fazem por ser jogadores de futebol. Portanto, acho que é uma grande diferença entre dizer que se quer ser e fazer tudo para ser. Portanto, como eu disse, portanto, quando olho para trás e vejo tantos e tantos jogadores que chegaram ao mais alto nível, e outros que podiam ter chegado, e uns que também tinham o mesmo talento e não chegaram. Portanto, às vezes nós pensamos e estudamos e tentamos analisar o porquê que uns chegaram e outros não chegaram. Obviamente que há fatores que se calhar eles não controlam, mas muitos deles não chegaram onde poderiam ter chegado, por situações que eles controlam e não tiveram esse pensamento, lá está, de querer fazer jogador de futebol e fazer tudo para ser jogador de futebol. Nós temos exemplos muito concretos de atletas que chegaram a um patamar muito elevado, que na altura
havia outros que se calhar poderiam, pensava-se na altura que poderiam chegar mais longe e não chegaram, portanto, e passaram todos por mim. Eu não gosto de referir nomes, mas, por exemplo, há casos, o Paim é um caso que poderia ter chegado muito longe e não chegou. O Ronaldo chegou onde chegou, não só pelo talento dele, mas eu lembro-me bem, acompanhava bem, porque eu até fui carregar a educação dele. Ele viveu muito o sucesso dele, ainda hoje, mas o sucesso dele à conta do trabalho que ele fazia. Portanto, por ele, portanto, pela dedicação que ele tinha e pela paixão que ele tinha ao treino. Portanto, são logo dois extremos para nós vermos, e estou a falar desses extremos porque o país, toda a gente dizia que ia ser o superstar da coisa, e que aquilo que muitas vezes define é mesmo da cabeça para cima. Portanto, muitas vezes a gente preocupa-se o jogador de ver como é que ele é bom tecnicamente, com os pés, é isto, aquilo, aquilo, mas depois esquecemos do mais importante, que é da cabeça para cima. Nuno, mas eu vou trazer aqui uma provocação. Vou trazer aqui uma provocação pequena, que é ser da cabeça para cima. E eu que fiz pós-graduação em Psicologia do Desporto, eu acho que depois perde-se essa importância quando não se traz para o exercício. Não, mas não é isso, por exemplo. Não é a questão do exercício. Eu vou-te dar um exemplo concreto e estou à vontade, porque até há uns anos atrás disse isto, não me perguntaram, e eu disse porque eu treinei ele também há alguns anos. E treinei outros jogadores que chegaram ao mais alto nível e o país não chegou, e também estive com ele. Eu acho que o grande culpado do insucesso do país, além dele, que ele obviamente não teve esse discernimento, mas se calhar toda a envolvência que houve na criação de um craque prejudicou, portanto, porque na altura vivia-se na altura a Ronaldomania. Portanto, o Ronaldo tinha há pouco tempo ido para Manchester e andava-se ali naquele boom do Ronaldo, e toda a gente dizia que o país ia ser como o Ronaldo, ou melhor. Então toda a gente queria estar associado ao sucesso do país. Portanto, toda a gente dava tudo ao país. Portanto, houve pessoas que estavam sempre com o país, davam dinheiro, iam jantar com o país, iam comprar coisas ao país, iam fazer tudo com o país. Portanto, isso se calhar, estou a dizer, fez com que o país se deslumbrasse e achasse que era tudo fácil, portanto, que era tudo fácil na vida, e acabou se calhar por se perder, porque não teve o mesmo tratamento ou a mesma formação que teve, por exemplo, os outros jogadores que chegaram ao mais alto nível. Portanto, obviamente depois também a maneira de ser da pessoa também não ajudou, mas se calhar toda a estrutura que na altura trabalhou e bem, em atletas que trabalharam e que chegaram ao mais alto nível no esporte, que se calhar do país depois não foi feito o mesmo. Portanto, o país aos 16 anos tinha um Mercedes, portanto não faz sentido nenhum. Não é? Penso eu. Portanto, normal. Via numa ficção, não via na realidade específica do futebol. E a carta já conduzia, portanto, tudo isso criou nele uma expectativa e um deslumbramento enorme de todas as pessoas que andavam, que o acompanharam, porque toda a gente queria estar associado ao sucesso do país. Portanto, então era normal querer estar toda a gente, que ele mais tarde imaginavam que ele chegasse ao mais alto nível e dissesse assim, aquela pessoa ajudava, então andava tudo ali. Não sei se foi por isso ou não, porque eu acho que ele também pronto, a cabeça dele também não ajudou, mas aquilo que o Pedro estava a dizer é verdade. É quando nós temos um atleta que achamos que poderá chegar, e é difícil dizer é muito difícil nós dizermos se este atleta vai chegar ou não ao mais alto nível, mas se nós temos um atleta que pelo seu talento, pelas suas capacidades, poderá vir a chegar, então o clube deve trabalhá-lo no todo, e principalmente nesses aspectos que o Pedro também falou, que é no acompanhamento pessoal. Portanto, nós preocupamos muitas vezes com toda a formação dele desportiva, mas depois preocupamos com o resto. Até, por exemplo, se nós, se calhar, começarmos a fazer a gestão de carreira dele, tanto a gestão dos recursos que ele começam a ganhar dinheiro, eles saberem gerir esse dinheiro, limitar-se, se calhar, económica. Portanto, tudo isso, acho que os clubes devem ser responsáveis também por lhes dar essas ferramentas. Portanto, para terem cuidado também com as pessoas que eu normalmente até uso apelido de butres. Até tu sabes que o PEN veio de um meio, tu conheces o PEN, veio de um meio que tinha que ter esse acompanhamento. Pois, e depois aparecem logo os que eu chamo de butres, que é aqueles que andam ali a rondar para representar os miúdos, muitas vezes sem qualquer tipo de escrúpulos. Portanto, mas os clubes são responsáveis por isso. Portanto, os clubes são responsáveis por esse aconselhamento e por tentar. Achas que os clubes devem blindar essas situações? Eu acho que os clubes devem blindar e dar formação
dar formação aos atletas para eles próprios perceberem a importância disso. Portanto, eu acompanho muitas vezes as equipas quando vêm ao continente, sub-15, sub-17, sub-19, e é impressionante a quantidade de pessoas que tentam entrar em contacto com os nossos atletas ao final do jogo ou nos hotéis, que não tem explicação. Portanto, parece eu não vejo outro nome, percebe? Não se vejo outro nome, parecem abusos. Portanto, nós todos os anos, e pronto, tudo bem, uma perspectiva, todos os anos vão, como disse há bocado, é difícil para eles. Nós, ano passado, tivemos 2 atletas que foram para o Porto, um atleta foi para o Sporting, um ou dois foram para o Braga. Portanto, todos os anos acontece-nos isso. Pronto, isso é normal, é um processo de evolução que eles optam por sair e por ir para outros clubes que se calhar com outra dimensão. Mas isso é uma situação que eu acho que até considero normal. O que não é normal é termos aqueles representantes ou empresários, ou seja lá como se for, com crianças de 13, 14 anos que na por cima são menores, a querem abordá-los e a falar. E isto acontece. Portanto, eu vejo muitas vezes no hotel que nós impedimos que as pessoas falem com miúdos. Portanto, e tudo isso cria uma expectativa de uma criança que tem um sonho de ser jogador de futebol, e se ele não for bem orientado também, obviamente, com os pais também é importante, e o Ronaldo também é outro exemplo disso. Acho que a família foi muito importante na formação dele, portanto, na educação e na formação dele. Agora, há outros pais que veem que os filhos são a caixa registradora da família, portanto, já os começam a projetar como os PPRs da família, e tudo isso, e essa toda a envolvência, obviamente que acaba por prejudicar o miúdo, mas é o clube é que tem que os defender. Portanto, o jogador é deles, o jogador tem que dar formação aos pais. Mas essa também. Aproximação aos nós pais tem que ser do coordenador técnico, da direção. Sim, nós temos que dar formação também aos pais. Nós muitas vezes criticamos os pais por aquilo que eles são, e que também são algum entrave à formação, mas depois também nós somos um pouco culpados porque não explicamos aos pais o que é que nós pretendemos deles. Portanto, os pais têm que fazer parte do processo de formação, são os pais deles, os miúdos estão ali por causa dos pais que os puseram ali. Portanto, eles fazem parte do processo. Portanto, se fazem parte do processo, nós temos é que explicar aos pais o que é isso do processo, o que é que nós pretendemos dos pais, para eles estarem junto connosco. Portanto, para eles estarem junto connosco da difícil tarefa de formar um jogador de futebol, ou de formar, mais importante do que isso, até formar um bom homem. Porque nós temos a noção que todos os atletas que nós temos no Marítimo não vão ser todos jogadores de futebol, mas vão ser todos homens, pais de família, etc. E tal. Portanto, e é importante que, seja qual for a profissão que eles venham a ter, que eles digam assim, os princípios que nós aprendemos na formação do Marítimo foram muito importantes enquanto eu hoje sou homem. Portanto, para isso acontecer, tudo o que é a formação do miúdo tem que estar o clube a ser responsável. Portanto, e os pais também. Portanto, nós não é por acaso que nós falamos com os pais, nós damos essa formação aos pais, ainda antes de ser obrigatório por causa da certificação, nós já o fazíamos, porque achamos que é importante que os pais estejam do nosso lado, entre aspas, não é? Porque o objetivo é só é o miúdo. Portanto, o que nós queremos é sempre o melhor para o miúdo, e aquilo que queremos é que o miúdo cada vez mais seja aquilo que foi dito aí, que seja feliz. Agora, que se sinta feliz, mas sentir-se feliz, o que é sentir-se feliz? Nós depois já temos que entrar ainda mais nesse campo. O que ele é sentir feliz? É difícil nós conseguirmos ser felizes a 20 atletas do plantel. Portanto, é difícil, não é? Portanto, nós temos que, por exemplo, o mérito, muitas das vezes os treinadores acham que pela felicidade melhor é quando um atleta sente que é reconhecido pelo mérito. Sim, mas estávamos a falar de felicidades, estávamos a falar de petis, traquinas, das escolinhas. Mas mesmo nos petis e traquinas, mesmo nos petis e traquinas, infelizmente, e espero que no Marítimo nunca aconteça, e se calhar acontece, porque eu não vejo os jogos todos, não consigo ver os jogos todos, e espero que não aconteça e que nunca aconteça, que é nós temos, por exemplo, crianças pequeninas, de 7, 8, 9, 10 anos, que jogam 5, 6 minutos num jogo, num fim de semana. Mas isso, eu às vezes vejo jogos que há miúdos que estão ali, estão sentados e jogam para aí 4, 5, 6 minutos. Pronto. E como é que esse miúdo pode ser feliz? Ele esteve ali a semana toda e depois chega ali ao jogo, sim. E depois chega o pai, estás a ver, tu não jogas nada, porque o professor tinha jogado, etc e tal. Portanto, tudo isto, o miúdo acaba por desistir, se calhar, de jogar futebol. Portanto, começa a pensar ele próprio
que se calhar é melhor mesmo desistir do futebol. Portanto, e é isso que nós não queremos. Nós achamos que principalmente até aos escalões sub-13, nós temos uma condição que os nossos atletas têm que jogar a maior parte deles tudo aproximado, não se consegue mesmo o tempo de jogo concreto tudo lá, mas aproximadamente o mesmo tempo de jogo. Portanto, e que agora os treinadores têm que ser também inteligentes daquilo que foi dito ali também há pouco, que tem a ver com o resultado. Nós, obviamente, o treinador aí é que tem que ser inteligente na gestão que faz nas equipas ao longo da época e saber quando é que pode jogar aqueles atletas mais e o outro menos tempo. Portanto, o que interessa é que depois eles todos entendam e percebam esse sentimento de justiça também, que é importante, e que se sintam felizes porque estão todos a jogar. Agora não é difícil, não é fácil, desculpe, não é fácil que isso aconteça, porque lá está. Há treinadores que querem se ingrar e que acham que se ingram pelo resultado. Portanto, e é normal que assim aconteça também, não é? Portanto, ninguém contrata um treinador que perca os jogos todos. Não é? Claro. O gajo perde os jogos todos, mas ele mete os jogadores todos a jogar. Então vamos contratar o ninguém faz isso. Não é? Portanto, a verdade também tem que ser dito, infelizmente é assim, mas eu acho que mais importante o treinador no perfil da formação, na minha opinião, não é só o resultado, é o resultado, mas é daquilo como o resultado, que se poderemos considerar esse resultado, é como é que ele consegue gerir. Portanto, o treinador de futebol de formação é um exemplo para os miúdos mais do que os pais, não tenho dúvidas. Portanto, o miúdo revendo o treinador mais um exemplo e ouve mais o treinador e percebe melhor. Portanto, é muito, se calhar até está mais tempo do que os pais, alguns treinadores. Claro, mas se isso é verdade, então nós temos que ter cuidado com o treinador que nós temos ali, porque temos que perceber que o miúdo vai imitá-lo, que o miúdo vai seguir tudo aquilo que ele faz. Portanto, e aí, mas aí é o nosso recrutamento de treinadores também que é limitado e nós tentamos ter os melhores dentro desse perfil, pois não é fácil, porque vivemos onde estamos, mas olha, eu já me alonguei mais do que devia quando começo a falar. Não, tu falaste de coisas muito importantes. Tu falaste de coisas muito importantes. Que é o futebol de formação, e também agradecer ao Pedro e a todos vocês, ao Luís e ao André. Mas, Nuno, tu falaste de muito coisas importantes, mas eu ainda quero que tu mandes aquela mensagem que é sobre as competências que tu achas, ou aquilo que é o teu conselho para quem quer chegar a coordenador técnico ou quem quer chegar ao futebol, seja treinador. Porque tu disseste algo muito importante neste discurso que tu fizeste. Abordaste até imensas coisas num mesmo discurso. E que foi ajudou. Vai devagar. Eu acho que acima de tudo, para ser um coordenador técnico, tem que se passar também pela parte de ser treinador. Obviamente, eu acho que é importante. Treinador de formação. Formação, sim, formação. E sim, estamos a falar de um coordenador de formação, e eu acho que é importante que o papel que um coordenador de formação tem, que um dos principais é o recrutamento dos treinadores, de contratar treinadores que estejam mesmo, que tenham aquela paixão pelo futebol de formação. Portanto, eu acho que por melhor e por mais que eu compreenda isso, e é normal que a maior parte dos treinadores chegam ao futebol profissional, passam pela formação primária, é normal, ninguém começa logo no futebol profissional, mas é diferente nós vermos aqueles treinadores que se querem dedicar só à formação, a paixão que eles têm no treino e no ensinar as crianças e no convívio que têm com as crianças e de passar valores que têm às crianças, com aquele outro treinador que está ali porque é um patamar quer usar só este patamar para chegar ao mais alto nível e já utiliza o futebol de formação já quase como uma profissional. E aí, os coordenadores aí é que eu acho que têm uma palavra muito grande e estarem atentos e explicar que obviamente que os jogadores de treinadores podem ter essa ambição e é legítimo e nós até os ajudamos, porque acho que os clubes também não formam só jogadores, também têm que formar treinadores e nós também queremos formar treinadores e nós também, aqueles treinadores que chegam depois ao futebol profissional, nós ficamos contentes porque passaram pela nossa formação, mas também temos que perceber que há treinadores que só querem se dedicar ao futebol de formação. Portanto, o papel de um coordenador é esse, é saber gerir, saber gerir homens, tanto tal como o treinador é saber gerir os recursos humanos que tem à sua frente. Nós, os coordenadores, é saber gerir todos os nossos treinadores e tem a abrangência também dos jogadores, portanto, que também passa todo esse trabalho para nós. Portanto, mas nada se consegue se não houver uma entrega e uma dedicação muito grande e uma paixão pelo trabalho que se está a fazer. Portanto, eu acho que é o grande segredo do sucesso
é mesmo nós gostarmos de fazer o que estamos a fazer, porque não nos custa fazer. No fundo é isso mesmo, não nos custa fazer. E vamos acabar assim, Naré, porque isso é uma frase bonita, é uma frase séria e uma frase exatamente que toca no cerne da questão, e vamos acabar em grande com essa frase. Eu agradeço a todos vocês pela vossa presença cá, foi muito enriquecedora. Portanto, a partir de amanhã, não se esqueçam, na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1 e 90.0, Rádio Asas do Atlântico Canadá, Rádio Audiência. No Porto, Rádio Estado de Lisboa, Pama Mídia, nos Estados Unidos, da Portuguese Channel e da Televisão Portuguesa Califórnia, da Rádio Portugal Lusa. Tivemos falar sobre coordenação no passado, no presente e no futuro, coordenação técnica num clube de futebol. No Naré, que foi coordenador nas várias funções, coordenador de coordenadores, coordenador-geral do Clube Sport Marítimo, Luís Filipe, coordenador técnico do Amora Futebol Clube, e André Sousa, coordenador técnico do Clube União Bequialense. Aos três, muito obrigado por estarem presentes no programa. Um bem-aja a todos, muita saúde e até o próximo programa. Muito obrigado. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.